Oi, pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui com uma pessoa querida que ajudou no vídeo da história de Five Nights at Freddy's. Por favor, apresente-se. Oi, gente. Meu nome é Loki e eu não sei fazer apresentação, desculpa. Tá enferrujado o menino. Pra quem não manja, pessoas, ele tem um canal, tá aqui na descrição. Inclusive, naquele vídeo da história de FNAF, foi basicamente ele que ajudou a fazer muito daquele vídeo, basicamente de roteiro, de história, de polir informação. Aí eu trouxe ele aqui de volta pra gente fazer como se fosse uma parte 2. Pois aparentemente ficou alguns detalhes que as pessoas ainda não entenderam e muita dúvida que 7 anos de FNAF consegue fazer, né? É. Principalmente umas teorias muito loucas que tem por aí, cara. Ah, sim, eu sei. Nossa, você não tem noção do tanto de tempo que eu já vi esse tipo de coisa, assim, na comunidade. É incrível o quanto que tem disso na internet. Tem umas coisas que a galera acredita ainda. Então a gente tá aqui, principalmente pra contar alguns detalhes que tem ainda, né, da franquia no geral. E também falar alguns detalhes que ficaram de fora, explicar algumas coisas do vídeo. E aí eu falei, vou chamar o meu perito principal de FNAF, o Loki, que manja bastante, pra não sair nenhuma besteira. Porque esse vídeo da história, só por curiosidade, a gente tá fazendo acho que desde março. Só que eu comecei a polir o roteiro mais ou menos final de abril pra maio. E demorou ainda mais 2 meses pra sair. Então, a gente tem que fazer o mais certo possível pra não dar problema. É, eu lembro que no vídeo teve umas pérolas incríveis antes de polir completamente. Nossa, tinha cada coisa que é melhor nem falar que... Eu até já descartou já. Não existe mais. Mas vamos lá. Vamos começar então, meu querido Loki. Acho que a gente tem que começar primeiro explicando uma coisa que eu até falei pro Loki, qual que era a ideia. Que principalmente muita gente falou assim: ah, mas você colocou, pra explicar a mesma coisa, você colocou 2, 3 vezes a mesma coisa. Eu falei pro Loki que como a gente não tem tanta certeza do que é canônico e do que não é, como tem muita coisa que é e não é, então eu falei, cara, vamos pôr as duas coisas pra a gente poder acrescentar mais detalhes do que faltar. E mesmo assim, depois eu vi que faltou. Faltou umas coisinhas. É porque, tipo, tem tanta coisa na história que o Scott não soube desenvolver, que ficou tão aberto que às vezes não tem como você encontrar uma possibilidade satisfatória. Então, achei melhor colocar as duas, né? Porque aí, se uma tiver errado, pelo menos tem chance da outra tá certa, né? Tipo aquela do FNAF 4. Aquilo lá é muito aberto. Se é real, se não é. Até hoje eu não tenho certeza. Tem muita coisa que a gente colocou 2 vezes, tipo a Bandido de 87, por exemplo. Quem que fez, sabe? Se foi Toy Bonnie, foi Mangle, foi Golden Freddy, só um detalhe, mas tipo, foi uma coisa que a gente quis colocar 2 vezes. O negócio do quarto 1280, do William, depois que aconteceu na UCN, por aí vai. A gente colocou 2 vezes também. Tipo, sim. Tem a parte das placas, que são vintages, que estão explicando no próprio jogo. E depois tem também a história do Homem 280, que explicaria de onde o William tá vivo. Então, enfim, vamos destrinchar essas coisas melhor por assunto. E também falar alguns comentários, né? Pegar aqui que tem um apanhado de comentários. Muito doido. E algumas dúvidas que a galera teve. Mas a gente já pode começar logo por uma das que eu vi, que tá... Nossa, a galera mandou muito. E agora eu quero uma explicação boa também. O que é o minigame do FNAF 6, aquele Midnight Motorist? Cara, a gente tentou deixar isso escondido, não deu, né? Não deu. A galera falou, mas esse minigame, que não sei o que, que não sei o que. E aí? Cara, nossa... Esse minigame é a pedra no meu sapato de FNAF 6 desde que esse jogo lançou até hoje. Eu nunca consegui entender direito o que é esse negócio. Porque, tipo, assim, quando você olha minigame assim de primeira, você pensa, ok, o William Afton matou a Charlie, né? Igual no Secret Puppet, ele foi pra casa dele. Só que, a chuva e o carro meio que faz parecer que é isso. Mas quando você olha o minigame por dentro, não faz muito sentido, sabe? Tipo... Aquele laranja já começa daí. Então, não é um tempo que talvez ele esteja de roxo ou ele seja um cara normal, não sei. Não, na verdade, eu tenho uma ótima ideia do porquê que o William, ele tá laranja nesse minigame. Porque, tipo, tu lembra que o Scott, quando ele confirmou a teoria do MatPat lá em 2017, não lembro. A teoria lá de que o Springtrap é o William Afton e não o Michael. Então, uma das coisas que ele tinha abordado no vídeo, o MatPat, era o porquê que o William é roxo, né? Que era porque ele tava na sombra e tal. Aí o Scott, ele falou que, né, que até respondeu o vídeo, né, confirmou, porque eram umas coisas que ele já ia querer abordar no FNAF 6, e ele já aproveitou a oportunidade pra confirmar do vídeo. Então eu acho que o William tá laranja em FNAF 6 como um jeito do Scott falar, então, seguinte, esse cara na verdade não é roxo não, tá? O Michael é roxo porque ele tá podre, mas o William é só porque na sombra. Acho que foi o jeitinho dele de explicar isso, sabe? É uma das coisas também. Outra coisa
coisa que tem dentro? Tem uma casa, ou pelo menos um terreno com umas coisas enterradas, também naquele minigame que eu lembro. Sim, tem aquele terreno baldio aleatório. Tem a Juniors ali que... Tem a pegada. Isso aí é quando você chega na casa, né? Tem aí que tá também. Como a gente sabe que o Scott Calton trabalha muito com cores, né? Que ele gosta de mexer bastante nisso. Tipo, ó, a cor é a referência pra muita coisa. O menino que tá sentado tem a camiseta cinza, mesma cor do Michael Afton no FNAF 4. Então, a gente entende que seria o Michael Afton ali sentado no sofá, né? Mas aí vem o maior ponto de interrogação, que o filho dele tá com a porta fechada lá, né? Aí o William dá a volta na casa e tem 2 pegadas de urso. Nossa, na verdade. Pra fora da casa, né? E as pegadas estão viradas pra casa. É como se o urso tivesse pego a criança, ou se a criança fosse urso. Eu não sei. Tipo, tá 2 coisas que esse minigame faz parecer que não é da Murder Charlie. Primeiro é a pegada, que se tem uma pegada na casa do William, é porque ele fez animatronic. Ele não parece que tinha feito animatronic na Murder Charlie, parece que é um negócio que ele foi fazer depois dos assassinatos, né? Que experimenta e tal. Aí já fica aquela coisa da pegada, beleza, ok, vai. Mas aí tem aquela fala do homem verde lá no minigame quer dizer, na parte da Juniors. Onde ele fala, então você não pode vir aqui, tá? Não faz mais difícil do que já é, beleza. Tá, ok, pode ser 1001 coisas aquilo, mas é muito estranho. Porque, tipo, o pessoal já falou, que é um negócio de bar e tal, o William Afton tá bêbado, ele não pode ir, mas eu não sei, não parece que é isso, porque seria um detalhe muito inútil pra colocar no minigame, sabe? O que me parece, quando eu olho pra isso, é que o William Afton, como ele é procurado pela polícia por assassinato, no caso não procurado, mas ele é, tipo, suspeito. Isso. O cara só não pode entrar lá porque, sei lá, isso ia fazer mal pra reputação, ou coisa do tipo, porque Scott tem 1001 coisas pra responder no FNAF 6, ele vai responder que o William Afton é bêbado? Não parece necessário. Não faz sentido. Tem muita coisa que a galera inventa e tenta encaixar dentro de FNAF que não faz sentido. O William pode ser louco, mas bêbado não faz sentido nenhum. E tipo, ali na Juniors, eu acredito que seja mais uma das localizações, né? Tipo, não das principais, mas tipo, uma das franqueadas, né? Da Fazbear Entertainment. E ali é como se tivesse também sobre investigação. E o William teria algum envolvimento ali de alguma forma. Eu não sei se isso é dos livros, não sei se é em 85, não dá pra saber direito. Esse minigame tem esses detalhes confusos, que é por isso que eu nem coloquei no vídeo, porque, mano, se não dá pra explicar e não vai fazer sentido pra explicar a história de algum lugar, ou vai pra algum lugar, eu falei, mano, corta, não vou pôr, não tem porquê de pôr. Ainda mais porque esse é o principal ponto do vídeo. A ideia era contar de forma organizada, cronologicamente, os eventos principais de FNAF, pra galera não ficar perdida em como que a história tá hoje e também no que aconteceu. Como esse negócio, tipo, sei lá, é tipo, mano, vambora pra frente, velho. Não acrescenta em nada. Talvez acrescente um detalhe ou outro, mas, tipo, pro enredo em si, ele só aumenta o universo e não, sabe, desata um nó. Então, eu deixei quieto. E outra coisa, é aquela coisa lá que você falou sobre o Michael, né? Ser o cara que tá sentado. Porque, tipo, quando você olha também, parece claramente o Michael. Parece que o Scott muito quis falar que era o Michael, tanto por causa da TV, lá da novela e tal, pela camisa, pela cor. Só que a criança que foge, assim, por eliminatória, é o Crying Child, né? Porque não pode ser a Elizabeth, porque a Elizabeth é garota e o William Afton não. A pessoa sentada fala ele, então, né? Tem que ser um garoto. Mas aí, o Scott me vem com o Crying Child, que é uma criança, sei lá, de uns 6 anos de idade. O moleque realmente trancou a porta. Assim, o moleque tá morrendo de medo do William. Tanto que, quando você vê o minigame, parece muito que o William Afton quer ir bater na criança que tá no quarto, né? Porque tanto que a pessoa sentada fala, não, deixa ele quieto, ele teve um dia difícil. Aí o William Afton já chega, né, irritadaço, putinho pra bater na criança. A criança trancou o quarto, o William Afton fica bravo, dá a volta na casa. Aí, tá. Uma criança que já é considerada medrosa por causa do FNAF 4. Ele trancou a porta com o pai abusivo, que o William Afton é muito abusivo. Pra caramba. Aí, beleza. Ele quebra a janela do quarto e sai no meio da mata meia-noite sozinho. O moleque que não consegue ficar de pé, o moleque que cai no chão de pânico quando o irmão dá um susto nele, quebrou a janela e foi no meio da rua à meia-noite na selva pra fugir de alguma coisa. Não consigo imaginar o Crying Child fazendo isso. E se for o Crying Child, mano, o Scott meteu um negócio tão fora do personagem que não parece ele. E se for, é um jeito forçado de colocar o Crying Child ali. Então por isso que eu falei, cara, na dúvida, melhor tirar do que pôr e deixar mais dúvida ainda. Bom, pulando o Midnight Motorist, vamos começar com alguns comentários, principalmente que a galera mandou, que eu separei aqui. O primeiro já é maravilhoso. Olha lá, ó. Mandaram assim: você esqueceu que a esposa de William Afton é a Balora. Essa é fácil. Essa, pelo amor de Deus.
Ô, Matt Pat, inferno! É por causa que a galera acredita, e tem muito aquela teoria da música da Ballora, né? Ah, sim, a música da Ballora, que a própria dubladora falou que ajudou a escrever, então não deve ter peso nenhum em questão de história. E só tipo, o Scott, eu achei legal, vamos pôr, sabe? Do que falar que a Ballora era a esposa do William, não faz sentido nenhum isso. Isso não é verdade, gente. Não é verdade. A única função da esposa do William na história foi gerar os filhos do Afton. Fora isso, ela não tem participação nenhuma. Não vai ter peso. Não vai ter, nem pra gente não tem. E pode até ser que os dois estejam separados, ou se separaram, né? Sei lá, alguma coisa. Porque a Elizabeth, ela não tá no FNAF 4. A explicação disso seria um divórcio, onde a Elizabeth ficou com a mãe, sei lá. E os filhos estão na casa do pai, passando o final de semana. Não sei, pode ser uma explicação, mas não tem nenhum motivo de ser a Ballora, gente. Pelo amor de Deus, isso aí é fanfic que o Matt Pat botou no negócio e falou, é isso aí. Teorias. É muita coisa que a galera também confunde muito. Tem coisa que é teoria e tem que ficar na teoria. E tem coisa que é da história e tem que ficar na história. A gente tentou se pautar na história, no que nós temos, ao invés de ficar inventando um monte de coisa, que nem esse negócio da Ballora aí, que não tem evidência nenhuma, a não ser uma música que fala que de criança, sei lá, mas não faz sentido nenhum. Nossa, eu lembro que o pessoal, assim, queria tanto acreditar nessa teoria que começou a distorcer a história do Dance With Me, falando que tinha algum peso sobre mãe, sabe? Tipo, tá, ok, tinha uma mãe no livro? Tinha, mas tem uma mãe em todos os Fazbear's Fright, nem por isso o Foxy é possuído pela mãe do Gabriel, sabe? Então, o pessoal, tipo, quer acreditar em uma coisa e começa a distorcer as provas só pra encaixar, sabe? Eu acho um negócio incrível, porque, tipo, no FNAF 6 é confirmado, né? Os Funtimes têm alma, beleza, ok, entendi. Aí o Henry deixa bem claro, né? Que quem tá nos Funtimes são as crianças originais, né? O Gabriel, a Suzy, o Fritz e o Jeremy. Uhum. Então o pessoal realmente meteu louco de que é a Senhora Afton porque o William Afton quis matar a esposa porque sim. E ele achou que ia ser legal. Porque, claro, que podia dar errado fazer isso. Mas pra peso de história, é mais uma coisa que não encaixa em nenhum lugar também. É um negócio que a galera inventou que, cara, não tem o porquê. Não tem o porquê. Então é por isso que nem sequer citei. E já aproveitando esse detalhe das crianças, é outra coisa que eu decidi, o Loki até me perguntou quando a gente tava fazendo o vídeo, você vai falar das almas originais? Eu falei, cara, tem tanta coisa que eu não sei se é 15 almas, 20 almas, 5 almas, 15, não sei o quê. E por isso no vídeo eu achei que ia ficar mais confuso ainda. Então esse vídeo serve também pra falar que as 5 crianças originais vieram depois da criança chorona. Sim. E aí elas meio que o William começou a fazer, né, as mortes e tudo mais, e aí ele pegou as almas dessas crianças pra fazer os experimentos que ele queria, né? Foi daí também ele acabou reutilizando essas almas e colocando em outros animatrônicos depois, tanto que o Candy Cadete fala isso, né? Tipo, 5 vira 1, e aí vai juntando as almas das crianças e por aí vai. Loki? Não, é porque... tá certo, não tem muito mais o que adicionar. É que a galera poderia confundir do tipo assim, mas foi matando mais 5, mais 5, mais 5. Quer dizer, na verdade, eu não duvido que, tipo, os Funtimes tenham matado alguém, porque, tipo, na noite 3 você tem que consertar o Funtime Freddy, né? Então ele teve uma festa. Nada impede ele ter sequestrado uma criança lá e ter feito uns bagulho, mas, assim, se fez ou não é relevante pra história. O relevante é as crianças originais, né, que são as principais, são dos Funtimes. A única coisa que a gente tem que saber. Sim. Se tem mais criança na história, então... E depois, e as crianças que estão nos toys, no FNAF 2? Cara, as crianças estão nos toys, eu acho que o Scott esqueceu delas, velho. Sinceramente. Não, porque, tipo, o Scott claramente queria que o Stories fosse possuído, colocou um monte de prova nas phone calls, nos minigames. Só que aí chegou o FNAF 3, eu acho que ele quer dar um fim em outras coisas e esqueceu dos toys. E como ninguém realmente se importa com esses personagens, ele foi esquecendo, deixou de lado. Então, se teve um final, foi no FNAF 6 quando tudo queimou. Se alguma coisa aconteceu, todo mundo queimou lá e foi libertado. Se não foi libertado, então não sei. Ainda tem criança amaldiçoada, vamos pôr assim, né? Criança amaldiçoada dentro de animatrônico, melhor dizendo. Só que, de novo, como eu falei, como é um negócio complicado, por mais que ainda tenha 5 crianças originais que foram no Funtimes, tem ainda os Withereds, que tecnicamente também teriam, que vieram lá do FNAF 4, né? Só que os Withereds, eles vieram nos Classics, né? Eles foram desmontados. Sim. E reconstruídos nos Classics. Então, meio que... Mas como a gente sabe que em FNAF, para um animatrônico ele poder fazer essa perseguição, ele teria que ter ou uma alma dentro, ou ele tá, sabe, imbuído de agonia. Assombrado.
assombrado, melhor dizendo, pra poder fazer essas coisas, né, sorto nas pizzarias. Mas vamos lá, vamos continuar aqui que tem mais coisa pra gente ver. Ó, tá aí algo que me incomoda muito. A parte da filha do Efton. Ah lá, hein? Circus Baby, Loki. Vambora. Aham, Elizabeth. Tem um minigame no Sister Location que conta que, na verdade, o próprio pai dela tava guiando ela pro animatronic. Ela tava caçando um cachorro dela, que depois é revelado que o cachorro está dentro da Mangle. Por isso ela não anda de forma humanoide. E ele fala, eu posso te levar até seu cachorrinho e acontece a abdução. Posso estar errado porque vi essa parte da teoria do The Game Theorist. Observação, alguém por favor me confirma ou nega se a Mangle e o Phantom Fox são o mesmo animatrônico. Se não, por que criaram dois animatrônicos tão parecidos? Tá, vamos lá. Primeira coisa... eu acho que a confusão que a galera fez no minigame que tem o labirinto do FNAF 6 com a Elizabeth. Sim, Elizabeth. Não são a mesma criança. Não, na verdade é irônico como que o pessoal conseguiu confundir, sendo que, tipo, a Suzy tem olho azul. E a única coisa que a gente sabe sobre Elizabeth, tipo, a coisa mais destacada ela tem olho verde. E o pessoal conseguiu ignorar esse detalhe. Que é um dos motivos da Baby ficar com olho verde, porque no minigame ela tinha um olho azul. Uhum. Aí ela passa a ter olho verde. Aí depois, esse minigame, a gente sabe que é a Suzy, que... Por quais motivos mesmo? A Suzy, assim, em FNAF 6 a gente não sabe. A gente só sabe que é uma criança assassinada por causa que tem o Springbone lá dos assassinatos, então a gente junta os pauzinhos, ok. Mas era uma criança que a gente não sabia quem era, então a gente supôs que era a Suzy porque garota. É só por isso. Mas aí no The Port Closet apareceu uma garota, de novo, uma das 5 crianças assassinadas lá, que era a Suzy, tinha a mesma descrição da Suzy dos jogos. Tinha até o cachorrinho, tinha tudo. Tudo. Literalmente, eu acho que o Scott só colocou esse minigame da Suzy no FNAF 6 porque pra marketing do The Fort Close. Eu tenho quase certeza, porque é igual, sem diferença nenhuma. Mas até lá ainda, era só tipo, ok, ela é uma criança assassinada, a gente não sabe se é a Suzy ou não. Aí, no Coming Home, tem uma outra Suzy. Mudou umas coisinhas aqui e ali, né? Tipo, ela não é mais loira, ela é morena, ela não tem mais o cachorro, tem uma boneca. Mas deixou bem claro, a Suzy, né? Ela é a Chica. E aparece a Chica, verdade. Aparece a Chica. Então foi tipo, aqui deixando claro, né? Só pra. Assim, todo mundo já desconfia, todo mundo já sabia que era a Chica, ninguém desconfiava, mas só pra deixar aquela coisinha clara, o Scott falou assim, então, realmente, é a Chica, tá aí, ó. Então aquela criança é a Suzy, possui a Chica. E então já tem diferenças, não é a mesma coisa. E outro detalhe é que essa teoria do cachorro tá dentro da Mangle. Essa teoria, tipo, é aquelas coisas que você fala, nossa, seria legal se fosse verdade, mas você tem certeza absoluta de que não é verdade. Eu tenho certeza que o Matt Pat só fez aquela teoria por diversão e nunca fez pra levar a sério, porque... É porque a única evidência que a galera coloca é que tem um cachorro morto no labirinto. Mas não dá pra... Não sei aonde a galera vinculou os dois. Tipo, cachorro, então Mangle. Também não. Tipo, o Mangle é de 87, o cachorro é de 85. Como é que, tipo, cronologicamente impossível. E, tipo, o argumento o Mangle anda de um jeito bizarro. Mano, o bicho tem 3 pernas, é claro que vai andar de um jeito bizarro. Ele é tudo quebrado. Tentaram consertar, exato. Mas o cara muito provavelmente não sabia o que tá fazendo. Não, eles só desistiram mesmo, os caras não aguentavam mais. Exato, largaram lá pras crianças. Largaram pras crianças brincar lá no fundo e acabou. E aí já. Você já até falou, tanto que a diferença de tempo também. Não tem como o Phantom Fox ser a Mangle. Não tem como. Não é a mesma coisa. Porque o Phantom Fox virou Energy depois. Então não tem como ser a mesma coisa. E depois o Energy virou Molten Fred. Sim. Então não dá pra ser a Mangle e nem. Assim, é só mesmo. Assim, bem parecido, mas é só uma raposa branca e rosa. Não é porque tem a raposa branca e rosa que são iguais. Não é? E tipo, outra coisa sobre o Mangle lá ser possuído pelo cachorro. No minigame do Save Them, tem 5 crianças mortas, sabe? Então se encaixa perfeitamente com os dois. Mas o coisa do Phantom Fox e do Mangle, eu acho que é o seguinte: o único motivo real deles serem parecidos é por meme. O Scott queria fazer uma outra discussão de gênero, aí ele criou o Phantom Fox. Aí ele pensou, como é que eu posso fazer isso ficar pior? Aí ele colocou um Fox rosa, com batom. Aí ele começou a chamar de ele. Pronto, perfeito. Começou a discussão. Até hoje nunca acabou. Nossa, mas só explicando que não são a mesma coisa e não tem nem como ser.
Ambos são Foxes, mas a semelhança acaba aí. É, só isso. Porque é a mesma coisa você falar que o Rockstar Fox é igual o Withered Fox. E não é. Só porque é o mesmo... É uma outra versão de Fox. É igual... É porque... É o todo... multiverso. É o multiverso dos todo Foxes. Todo FNAF tem um novo modelo, né? Então é tipo a mesma coisa, só um modelo novo. Não quer dizer que é o mesmo. Exato. Agora, vamos lá. Agora, outra parada que mandaram. Eu tô boiando tentando saber se FNAF 4 é real. Eu falei que ia ser difícil. Eu falei que essa... Enfim, eu quis colocar as duas interpretações. O Loki até falou assim, eu acho que a galera pode se confundir. E realmente teve confusão. Mas eu acho que, na verdade, é até a interpretação que a gente... Eu pelo menos, cheguei com o Loki. Falei, cara, o FNAF 4, ele aconteceu, mas a gente tá vendo pelo ponto de vista do Michael Afton. Porque, se a gente for até um pouco mais profundo, que você mesmo até me falou, o detalhe que tem daquele áudio do FNAF 4, que é o telefonema do FNAF 1, invertido, zoado lá e tal, aparece lá no meio da noite. Porque o Michael tá tendo... vamos por assim, o que ele tá lembrando do FNAF 4 durante o FNAF 1. Uhum. Pois é como se ele estivesse revivendo, porque é o mesmo esquema, né? As duas portas, ele levanta... com fase. Foxy com fase, exatamente. Freddy nas sombras. É a mesma coisa. Então, o paralelo é que, eu pelo menos acredito nisso, que até o Loki me explicou melhor. O FNAF 4... ele tá dentro da cabeça do Michael Afton. Não quer dizer que o pai dele fez versão Nightmare. Ele viu os animatrônicos daquela forma. Aí eu já não sei se foi pro disco de ilusão, que é um negócio que até meio que ficou por cima no vídeo da história. Mas eu acredito que foi, tipo... ele tava tendo esse pesadelo, no que a gente tá vendo no FNAF 4, durante o FNAF 1. E é por isso que a gente tem... é como se fosse uma memória, uma lembrança. Aquilo aconteceu, mas não daquela forma. De verdade, assim. E tipo, assim, pro pessoal ter contexto da teoria do FNAF 4 no FNAF 1, que é um negócio que quando você explica assim, contexto, parece um negócio meio esquisito, sabe? Porque, ok, parece FNAF 1, mas só parece, sabe? Pode ser, né, não tem motivo pra ser, pode ser só semelhança, porta, ok, tá. Mas seguinte, pra quem não sabe, existe um livro de FNAF chamado Survival Lugbuck. Exato. Que é um livro infantil, né? Maravilha. Mas ele é todo ensanguentado, ele tem toda uma coisa meio, assim, meio que misturada infantil e meio mais velha e tal. Só que a ideia desse livro é o seguinte, a ideia é ele ser tipo um manual, um guia pros funcionários da Fazbear Entertainment, sabe? Tem uma pergunta, né, no caso, o manual se passa durante o FNAF 1, porque todas as perguntas são sobre o FNAF 1. Uhum. Então, uma das perguntas descreva os seus sonhos recentes. Né? No caso, eles falam sobre sonhos e o quanto tempo dura e tal. Aí ele fala, desenha um dos seus sonhos recentes. E dá bem destaque no recente, tem até um negrito. Aí na página, o Michael Afton, que é o cara que é o dono do livro, tanto que ele escreveu o nome no livro, ele desenha o Nightmare Fredbear. Tipo, bem claro, pra todo mundo ver que é o Nightmare Fredbear. Aí, né, o livro que se passa em FNAF 1, Michael Afton, desenho, pesadelo, Nightmare. Então o FNAF 4 realmente se passa em 1993. Agora, a questão que eu até hoje não sei se é real ou não, é se esses sonhos são baseados em alguma coisa que aconteceu, um experimento, ou é só pesadelo mesmo e nunca teve mais nada além disso. Porque se for isso, o Scott não soube desenvolver de um jeito legal, por causa que tem muita coisa nos jogos que indica outra coisa, ser real e tal, mas aí tem o Survival Lugbuck que deixa bem claro que é pesadelo. Então, o Scott eu acredito que a explicação mais plausível aquilo aconteceu de alguma forma, mas ele tá interpretando de um outro jeito e tá misturando o castigo que ele tomou do próprio pai nessa loucura do pesadelo, né, que ele tá passando durante o FNAF 1. Uhum. Então, é as duas interpretações, porque ele tá indo atrás do pai, né, querendo ver o que tá acontecendo, o pai dele manda ele ir atrás dele e tal, e quando ele descobre, ele vira, né, aquele corpo decrépito, ele continua indo atrás do pai pra ver o paradeiro dele, ele chega no FNAF 1 e vê esses terrores, né, essas coisas absurdas, parecido com o que ele vivenciou e viu pela primeira vez lá no FNAF 4 mesmo, quando acontece a mordida de 83 e tudo mais, que ele bota o irmão dele na boca lá do Fredbear e por aí vai. Então, ele tá passando por isso, na cabeça dele, ele tá interpretando daquela forma, mas isso aconteceu como castigo lá no passado. De alguma forma, ele foi castigado. Agora, se foi daquele jeito, aí a gente não sabe. Porque o que a gente tá vendo é a interpretação do Michael Afton. É o pesadelo dele. Então, aquela coisa, o FNAF 4 é tudo um sonho? É sim e não.
Só pra ferrar mais ainda. E ele é real, pois tem acontecimentos reais, mas estão sendo interpretados pela cabeça de um moleque que foi atormentado. Passou por castigo, passou pelas merdas do Sister Location lá, de ser aberto no meio, pô, pelo amor de Deus. Então, tipo, realmente, existe essa interpretação. É real? Na minha cabeça é, mas também não, por conta que é a interpretação do Michael de um pesadelo dele. Na minha cabeça eu nem sei mais. Depois de tanto tempo você se perde nas ideias. Nossa, agora... Jesus Cristo, vamos lá, olha. Você esqueceu de um detalhe mínimo e importante. O William foi controlado para matar as crianças por um animatrônico secreto, Glut Trap. Ele hipnotizou o William e entrou no corpo dele. E quando o William viu o que ele fez, aquele bicho saiu, o William ficou assustado e deixou ele mais louco. Foi o fique. Não. Cara, Cara, todas as teorias malucas que apareceram até agora, eu sabia a origem, né? Essa aqui, essa teoria do Glee Trap plus William, até hoje, eu quero muito saber de onde isso saiu. Posso falar da onde? Matt Pat de novo. Sério? É que eu não vejo as teorias do Matt Pat há muito tempo. Eu vi faz um tempinho que ele tá tentando justificar a viagem no tempo do Into the Pit. Falando que pela tecnologia lá na frente chegou a tal ponto que avançou tanto que tem uma máquina do tempo que fez esse bicho ir pro passado e infectar o William. Então é tudo um ciclo... Ah, sim. Não, eu sei dessa teoria. Agora que você falou, eu lembrei. Do bizarro, sabe? Não, eu lembro dessa teoria, mas o problema é que é o seguinte, eu já tinha visto essa teoria do Glee Trap muito antes dessa teoria do Matt Pat, sabe? Meses antes, anos antes. Então eu fico tipo, queria muito entender quem foi o cara que olhou pro Glee Trap e com todas as falas da Tape Girl, que fala claramente que é um negócio que foi pego por causa do resto dos mortais do William. Quem foi que olhou isso e falou, não, com certeza ele tava controlando o Afton antes porque eu quero. Não, cara, é um cara que é mega fã de Exterminador do Futuro, velho. É só isso que dá pra explicar. Não tô assistindo, faço ideia da referência. É que o Exterminador do Futuro é isso, tipo, o cara tá no futuro pós-apocalíptico, que as máquinas dominaram tudo, aí eles acham uma máquina do tempo lá, que as máquinas inventaram pra tentar matar o John Connor, que é o protagonista, pá, aí eles mandam pro passado pra matar a Sarah Connor, que é a mãe dele, pra as máquinas vencerem no futuro, né, vencer a resistência que o John Connor criou no futuro. Só que aí os soldados também acham e mandam um cara pro passado pra ajudar a Sarah Connor a sobreviver. É isso. Então, tipo... Sou louco. Aí manda e aí, tipo, o próprio John Connor manda o Kyle Reese. O Kyle Reese, ele vai lá e fica com a Sarah Connor e meio que o Kyle Reese é o pai dele. Só que o primeiro e o segundo filme do Exterminador do Futuro, ele fecha bonitinho, porque o ciclo fica se repetindo. Mas, gente, FNAF já é complicado. Parem de complicar mais ainda. Pelo amor de Deus. Além de que, desde o tempo do Intepit, que aconteceu lá no Fazbear's Fright, ela não parece tipo uma viagem do tempo, aquelas que é tipo um ciclo, sabe? Que tudo se repete. Não, parece que é tipo como se fosse aquela linha do tempo que cria outra realidade. Nada de nem isso, porque tipo, o Springbone do Intepit nem sequer é o William, é um monstro aleatório com os dentes afiados e tal, sabe? Que não tem nada a ver com os assassinatos que aconteceu reais, sabe? Então, nem viagem do tempo deve ser, sei lá, mano, droga. eu acho que é... Como eu posso dizer? Talvez o moleque tá revivenciando uma lenda urbana. É. Tipo, porque que nem a gente já até falou, isso é até um tópico bom até pra gente falar do Fazbear Frights, que tenho muita dúvida a respeito disso. Teve gente até me xingando, falando, os livros não é canônico, que não sei o que, lá. É uma pessoa que eu me lembro. Então, a gente vai chegar nessa pessoa daqui a pouco. O problema é que, assim, o Fazbear Frights tem coisas que são canônicas e tem coisas que são metáforas e tem coisas que não são canônicas de forma nenhuma. Tipo, ninguém vai me convencer que a droga de um líquido roxo transforma uma pessoa numa outra e falar que isso é canônico. Na verdade, eu tenho um jeito de explicar que eu acho que é melhor, porque assim até faz mais sentido com o que o Scott falou. Porque, tipo assim, uma coisa que o pessoal não entende
Assim, eu até entendo que usar o termo de, é canônico, né? Canônico é mais fácil, mas tem uma coisa que você não entende com isso, que é o seguinte, é canônico, pelo menos na cabeça do Scott, aquela cabeça doentia dele, é tudo que é oficial. Tudo que é oficial é canônico. Então, os jogos são canônicos, sim. os Fazbear's Fright são canônicos, a trilogia é canônica, o fanverse é canônico, tudo é canônico, porque é oficial. Então, tudo existe no universo de FNAF. A galera tem que ter a cabeça que Five Nights at Freddy's sempre foi o jogo que tem alguns detalhes aqui e ali, você pega e absorve pra história, pra montar de forma coesa esse quebra-cabeça. A Fazbear Fright é a mesma coisa. É igualzinho os jogos, você vai ter alguns detalhes que são importantes e outros que não vão fazer tanta diferença assim. Exato. Então, é o que eu tava falando, tipo, tudo existe no universo de FNAF. Porém, o universo de FNAF não é é vários, já ficou bem claro. É tipo várias linhas do tempo. A linha do tempo dos jogos, a linha do tempo dos livros, a linha do tempo dos Fazbear's Fright. Então, É quase um universo alternativo. Então quando o Scott fala canônico, ele tá se referindo a ser canônico com a franquia, sabe? Não com a história dos jogos. Então, os Fazbear's Frights... Mas a gente sabe que tem detalhes dos livros que complementam algo do jogo. Sim, exatamente. Especificamente os Fazbear's Frights, porque, tipo, a trilogia, ela não foi feita para responder nada. Ela foi feita só pra ser um universo aleatório que seria divertido. Só que o Scott, eu acho que ele foi mudando essa ideia e com o tempo começou a colocar tanta ideia parecida com um dos jogos, que tem tanta coisa na trilogia, que acaba sem querer explicando os jogos. Então, na prática, não era pra gente usar. Só um detalhe, a trilogia que você tá falando, pra galera não se perder, é o Silver Eyes, o Twisted Ones e o Fourth Closet. Exato, não era pra gente usar, só que acontece que dá pra usar e encaixar umas coisinhas aqui e outras ali. Os Fazbear's Frights, por outro lado, o Scott ele fez especificamente com o intuito de não ser no universo dos jogos, porém tem umas histórias lá que explicam algumas coisas, que é, né, o que a gente tem, né, tem o 85, tem o William Afton, o Alcine no pesadelo e tal, por aí vai. Então, aqueles detalhes fazem parte do universo dos jogos, mas... o livro em si, não. É um pouco complicado de entender, mas... Não é fácil de entender. O próprio Scott Calton, na hora que ele lançou a trilogia inicial, né, o Silver Eyes, Twisted Jones e tal, ele já tinha falado, galera, eu vou contar a história de uma outra forma pra ajudar a guiar o que tá acontecendo. Tanto que a gente descobre o nome William Afton nesses 3 livros. Sim. E a gente descobre detalhes, por exemplo, da morte, por exemplo, da Suzy, detalhes da própria Puppet nesses livros. E alguns detalhes que a gente viu depois e que complementam os jogos. Então é tipo assim, mesma coisa o próprio Fazbear Frights. O próprio Scott falou, a gente vai pegar e fazer essa coleção de livros para ajudar a preencher alguns buracos do passado. Nem tudo é 100% verdade. É por isso que quando eu até coloquei a história do Homem 280, o louco falou, não, mas tem as placas vintage, que eu lembro que a gente até falou... Sim, nossa, fica um bom tempinho discutindo isso. Uma hora no mínimo. Só que eu falei pra ele, eu prefiro colocar os 2 pontos de vista, pois explica por que o William Afton, o que aconteceu pra ele tá vivo de alguma forma. Se a UCN, de alguma forma, ela existe, e ela é na cabeça do William, ele tem que estar de algum jeito, em algum lugar nessa zona toda. A gente não pode estar vendo um reflexo do inferno, senão a gente vai começar a ir, FNAF vai virar multidimensional. Aí o bagulho vai virar mais zona ainda. Porque, o que eu acredito é que, assim, ironicamente, a Alcine ser um pesadelo era um bagulho que era muito óbvio. Depois que o Fazbear's Fright deu essa pista, eu percebi o quão óbvio era. Só que na época era difícil imaginar que era um pesadelo, sabe? E o inferno fazia sentido, por causa da Jack-O-Tica, por causa lá da mão de fogo e tal. Só que aí vem o AR, que mostra que, na verdade, o negócio do fogo, na verdade, é só uma piadinha que a Jack-O-Tica faz, porque ela literalmente tem fogo dentro dela, ela é uma abóbora de Halloween. Aí, essa ideia do fogo já foi pra baixo. Aí, quando você vê as falas dos do speech do FNAF 6, que eu esqueci o nome. Mediocre Melodies. Isso. Eles falam de um jeito que não parece que você tá indo pro inferno. Porque é tipo assim, não vou deixar você descansar, eu não vou deixar você ir. Tá, mas ir pra onde? Pro inferno, sabe? Isso não faz muito sentido. Agora, se você para pensar que ela tá te impedindo de morrer pra te torturar, sabe? Tanto que eu não vou deixar você ir, eu não vou deixar você descansar. Quando você pensa em descansar, você pensa em morrer, não em ir pro inferno. Você não vai pro inferno pra descansar. Então faz mais sentido ser realmente um pesadelo. Agora, isso na cabeça do William, depois do FNAF 6, por causa que, né, como está acontecendo, assim, eu vou ser sincero, por mais que o 1280 coloque que é o William Afton numa cama de hospital e tal, pelo que é dito no AR e pelo que é dito pela Tape Girl, o que me faz crer é que na verdade isso tá acontecendo debaixo dos escombros
vivos da pizzaria do FNAF 6. O William Afton tá lá vivo, ele nunca morreu, nunca, assim, o acidente das Spring Locks em FNAF 3 não matou ele tá vivo ainda, literalmente, o coração dele tá batendo. Porém, ele tá lá todo quebrado, todo ferrado, debaixo da pizzaria de FNAF 6, mas ele tá vivo, tá sonhando com aquilo. E ele só morreu quando, né, a Phasma Entertainment teve a ideia genial de escanear os bichos. A partir daí, a alma dele foi pros scanners, né, pro sistema, e ele morreu. E a alma dele foi transferida. Então, eu acho que foi ali que ele morreu, porque a ideia do 1280, por mais que ela faça sentido, você tem que supor muita coisa. Tem que supor que o hospital existe, tem que supor que realmente encontraram o William Afton no meio do traje do Springbone e levaram ele pro hospital. Tem que supor que tiraram o traje dele, tem que supor um monte de coisa. E, sei lá, eu acho isso meio... Supor tanta coisa é meio perigoso. Então eu prefiro acreditar no que... É porque como o próprio 1280 chega e fala assim, não, ele foi encontrado nos escombros, totalmente queimado, mas ainda vivo, eu logo pensei, acharam o corpo dele lá no FNAF 6. Acharam de alguma forma. E como ele já tava ficando decrépito, né? Ele já... aquele Scrap Trap, mais sabe, como se fosse restos de várias coisas ainda junto. E, tipo, já tava pra quebrar, porque ele já tava se quebrando desde o FNAF 3, né? Na Fazbear Frights. Cara, é totalmente plausível. Tipo, beleza, alguém salvou esse cara aqui, ele não tem indicação, ele não tem nem como você pegar a digital do cara. E a gente tenta digitar coisa nele e acontece umas coisas estranhas, porque as almas, assim, de alguma forma, ainda estão presas, principalmente a Vengeful Spirit. No caso, só ele, eu acho. Então, só nele que ainda existe. Então, pra mim, tipo, beleza, então encaixou que existe esse negócio que os corpos, né, pelo menos os espíritos vingativos, tanto que o espírito, entre aspas, também, essa ideia foi pro Stitch Wraith, de alguma forma. Então, tipo, existe nesse universo um espírito vingativo, que as almas das crianças podem querer se vingar de alguma forma. E tanto que tem algumas coisas falando, tipo, deixe os mortos pra trás, não tem porquê de você ficar se importando com isso, tem essas frases também. Então, tipo, quando isso acontece e o livro meio que preenche esse gap, eu falei, é bom pôr, porque preenche uma parte. Então, é que o próprio Scott falou, vai ter coisas que vão servir pra preencher. Pode ser que você goste ou não. Eu acho que preenche, mas tem gente que acha que não. Então tá tudo bem. Eu quis colocar os dois, pra não ter problema depois. Na verdade, esse negócio aí do Vengeful Spirit no Stitch Wraith até explica, né, como é que isso tá acontecendo, porque, assim, a Alcine meio que deixou jogado, né, tipo, como é que o Vengeful Spirit tá fazendo isso tudo? Tipo, como é que ele tá fazendo essas maracutaias, sabe? Foi no Stitch Wraith que explicou, né? No Stitch Wraith, o Andrew, que é o Golden Freddy do universo dos livros, não é o mesmo Golden Freddy do jogo, mas tudo bem, já não aguento mais Golden Freddy. Ele diz que quando o Nefton tava matando ele, no caso o homem mal tava machucando ele agarrou a alma dele e não soltou nunca. Aí como que, então, ele queria manter ele vivo pra ele não morrer. O que, ironicamente, é o conceito que tava lá nas novels, lá na trilogia, lá do The Fourth Closet, porque o William Afton, ele tá vivo. Verdade. E eu acho que o Scott só colocou esse negócio nos jogos, do William Afton tá vivo no Springbone, pra encaixar com a trilogia. Porque antes eu não acho que o William Afton tava vivo no Springtrap, eu acho que ele tava realmente morto e possuiu o Springtrap. Mas no FNAF 6 a gente tem, sei lá, o coração dele batendo, por exemplo. O que faz sentido, porque o The Fourth Closet tem muita coisa do 6 que parece que tá lá de propósito, tipo, o William Afton vivo, a Suzy, o Bolton Freddy, e tem até aquela coisa, né, tipo, o Puppet, né, ele, em 2015, a criança que morreu no garoto, por causa, né, que o minigame sabe falar save him, ou seja, salve ele. Só que aí, no FNAF 6 é dito que é uma garota, e o conceito da filha do Henry ser uma garota é dos livros. Então eu acho que o Scott, ele realmente foi mexendo os pauzinhos nos jogos pra encaixar com os livros, e no final ele percebeu que não foi uma boa ideia. Então ele fez os Fazbear's Frights pra serem mais diretos ao ponto, sabe? Então, ou também pra expandir algumas ideias desse universo, porque tem coisas que, tipo, por exemplo, o Blackbird. Blackbird, ele é legal, mas, tipo, vai contar uma história de umas pessoas que viram coisas da Fazbear, né, de alguma forma, né, das pizzarias e tudo mais, e o cara criou uma roupa de pássaro. Aí o outro fica completamente perturbado com isso. Então é só uma coisa que expande o universo, mas não vai contar algo que aconteceu mesmo. Pior que, verdade, a história do Blackbird é muito bizarra. É tipo, uns adolescentes que falam, bora fazer uma fantasia? Bora. De quem? Sabe aquele animatronic da Freddy's? Faz um parecido, faz um pássaro. Pronto, tá a história. Não tem nada a ver com o FNAF, é incrível. Exato. O próprio Bunny Call. Nossa, o Bunny Call é bizarro, não tem nem referência a Freddy Fazbear's Pizza, eu acho. É só um coelho animatrônico que vem acordar, trollagem tipo a versão Zóio, o cara se arrepende e é isso. Então, mano, tem coisa que é só pra expandir as ideias, e não necessariamente tudo é verdade, mas também não quer dizer que tudo é mentira.
Exato. É mais pra preencher coisa do passado. Enfim, vamos para o próximo tópico aqui. Vixe, Jesus Cristo, tá lá. Olha, mas quando o Henry trouxe todos os animatrônicos para a armadilha, o Golden Freddy salvou o William Afton pra torturar ele, que a gente falou agora há pouco. Ok. Como que o William Afton escapou do Golden Freddy? Se de alguma forma ele fugiu, aonde que o Golden Freddy sumiu na história? Porque ele tem que estar em algum lugar, talvez tentando matar o William Afton no Security Breach. É uma boa ideia, Eu não duvido, não. É uma boa ideia, mas uma coisa que é esse comentário legal, a gente não sabe dizer, eu pelo menos não sei, como que o Golden Freddy dá pra explicar ele no FNAF 6. Olha, pera, do FNAF 6? É, Como assim? ele não tá, né? Não tem Golden Freddy ali. Assim, agora que você falou, na verdade tem uma possibilidade. A única possibilidade é que, seguinte, o traje do Golden Freddy queimou, né? No Uhum. Fazbear Sprite. O único, assim, remanescente que tem tá no William e tá no Molten Freddy também. Porque se o Molten Freddy é possuído pelas 4 crianças, pela teoria deve ser possuído pelo Golden Freddy também, alguma parte ali. Então, se o Golden Freddy tá no FNAF 6, tá no Molten Freddy e no William. Agora, como o William Afton escapou, é aquela coisa. Tem a interpretação do 280, que ele explodiu e se livrou. Uhum. Tem a explicação do AR, que é as placas vintage. Só que aí tá, se o William Afton, a alma dele, conseguiu escapar do Golden Freddy por causa das placas vintage ou explodindo, isso quer dizer que o Golden Freddy, um pedacinho dele deve ter ido junto. Aí nós temos 2 explicações. Ou o Golden Freddy realmente descansou, desistiu de tentar torturar o William e descansou, ok, foi embora. Ou, junto com o William, tem um pedacinho do Golden Freddy atrás dele. Só que muito pequeno e a gente não tá vendo. O que faria sentido com o Curse of Dreadbur. Que tem um easter egg no Curse of Dreadbur. Se você acertar aqueles palhacinhos, sabe aqueles palhacinhos? Sim, no celeiro. É, exato, tem um easter egg do It's Me. E aí você pensa, It's Me, Golden Freddy. A única coisa que você consegue relacionar, pode ser o William? Pode ser o William, claro que pode ser o William. Mas It's Me é um negócio que você tá sempre pensando no Golden Freddy. Aí no Fazbear Sprite acontece um negócio parecido. O William Afton explodiu, se espalhou, se libertou. E o Angel, né, que é o Golden Freddy, tava fazendo a festa no Street Wraith. Só que é o seguinte, como o Angel se conectou com o William Afton, quando o Angel foi pro Street Wraith, um pedacinho do William foi junto. Então o William Afton dominou o Street Wraith e virou um monstrão, beleza. Agora, o mesmo pode acontecer. Só que o contrário, o William Afton tá lá no Secret Breach, virando um monstrão, tipo aquela pata gigante do trailer lá. Aham. Só que no final tem um pedacinho do Golden Freddy lá fazendo a festa, nada impede disso. Ou tá tentando manter ele vivo, desde a explicação do FNAF 3, por exemplo, pra ele não ter morrido. É, pra ele torturar ele. E se bobear, pode ser até isso a explicação do porquê o Glenmark Freddy é do bem. Pode ser por isso porque ele não foi corrompido pelo William, porque talvez ele seja corrompido pelo Golden Freddy, talvez, eu não sei. Uma hipótese aí, ó. Como é muita hipótese, muito tipo, talvez, a gente não tem... Se, né? E tem muita pouca certeza, a gente, tipo, sabe que aconteceu dessa forma. É a única explicação, porque a UCN fala, o Golden Freddy tá torturando o William. A gente tem essa noção. Agora, se o Golden Freddy são esses vestígios, né, esses resquícios de almas que ficaram de outras crianças, ou da própria... das outras crianças lá eu ia falar o gênero, não pode. Desculpa. Cassidy. Desisti já de tentar Eu encontrar o também, nome dessa coisa. que é difícil. A existência Cassidy. E a própria criança chorona existindo de alguma forma, então as almas não foram libertadas direito, porque quando tá no FNAF 3 e o William ele entra no traje, tem 5 almas ali. Sim, tem 5 almas. Então a quinta ainda seria o Golden Freddy de alguma forma. E depois a gente vai ver, no Sister Location tem Golden Freddy? Acho que não tem também. O Golden Freddy vai até o FNAF 4, assim, aparecendo mesmo como animatrônico dando susto. Como animatrônico. Como eu disse, o Golden Freddy, se ele tá no Sister Location, ele tá em um dos Fun Times, ou em todos eles, só que é um pedacinho dele, um pedacinho que ele é um robô do Golden Freddy original. E como a gente sabe que os animatrônicos, ou até as pessoas podem ficar possuídas, né, de certa forma, tipo, assombradas, nada impede que o próprio Golden Freddy seja vamos por assim, uma existência que meio que faz um encosto. Aquela ideia do encosto que eu até falei. Encosto pode estar no Michael também, agora que eu lembrei. Exato, pode estar no Michael também, como um encosto dele, fazendo como se fosse uma assombração. O próprio Golden Freddy, a ideia dele é uma assombração, né? Ele não tá fisicamente ali. Na verdade, nem eu sei, mas porque, tipo, no The Silver Rise, eles podem fisicamente tocar o Golden Freddy, tipo, porque querem. No Fazbear Sprite, eles podem literalmente entrar dentro do Golden Freddy. O Golden Freddy até morde alguém. É verdade. Então, eu nem sei mais se o Golden Freddy é físico, se não é.
Eu acho, sinceramente, que ele é físico. Até explicaria o porquê e como o Ian Afton conseguiu pegar um pedaço dele pra colocar nos Fantimes. Porém, Sim, ele sim. consegue se materializar como fantasma, tipo, com aquela cabeça gigante e É. tal. Então, é um pouquinho dos dois, mas é aquela coisa, Golden Fire nunca foi feito pra fazer sentido. Exatamente. Vamos pro próximo aqui. Voltando no FNAF 4. Por que tem o negócio do hospital quando a gente vê no negócio do jogo mesmo? Por que tem os negócios de hospital lá? Tá. É aquela coisa. Tem muita gente que acha que o negócio do hospital é uma prova pro Crying Child ser o protagonista. O que a gente sabe que tá errado porque o Michael, o protagonista, está confirmado, né? Nem teoria, é um fato. Ok. Então tá, vamos pensar. Se, fato, Michael protagonista de FNAF 4, por que tem esses negócios de hospital? Eu, pessoalmente, acredito numa coisa. Eu acho, só isoladamente não faz sentido, mas quando você olha o FNAF 4 por um geral, com todos os easter eggs, eu pessoalmente acredito que o easter egg do hospital é uma pista do que vai acontecer. Você tá jogando FNAF 4, você vê um negócio de hospital, é uma pista pro minigame onde o Crying Child é mordido. Porque quando você olha FNAF 4, muitas das coisas que você vê na gameplay, no menu, nos minigames, parece que são prelúdios do que vai acontecer. Por exemplo, o menu tem o Fredbear, o Nightmare Bonnie e o Nightmare Foxy. Quando você pensa por esse lado, são os mesmos personagens que mataram o Crying Child involuntariamente. Tem o Fredbear, que mordeu, o garoto da máscara do Foxy, que pegou ele, e o garoto da máscara do Bonnie, que também segurou o Crying Child. São esses 3 animatronics especificamente, né, que estão no menu, e são as máscaras e o Fredbear que estão lá no minigame. Então parece que é uma referência do que vai acontecer. O soro e o remédio é a mesma ideia. Os teasers também seguem essa mesma ideia. Tem o, será que fui eu? Ou será que fui eu? Não sei. É uma referência pro que vai acontecer, né? Quem foi que deu a mordida. Os dentes do Nightmare Fox tem o fora de serviço, que é um prelúdio do que vai acontecer no FNAF 1. Fox fora de serviço, tanto que tem, né? Os paralelos na gameplay. Aí tem o Phone Guy e tal. Então eu acho que é tudo ideia do que vai acontecer. E se você seguir por essa lógica, que faz sentido, explica muita coisa nos minigames que nunca fez sentido. A Toy Chica tá lá apenas como referência do que vai acontecer. Não tá lá pra explicar alguma coisa, não tá lá pra ser importante, tá lá só pra dizer que a Toy Chica vai existir. O Mangle, mesma coisa. Porque não faz sentido a Toy Chica e o Mangle existirem em 83, porque o Phone Guy fala que existem em 87, foram feitos em 87. Então quando você usa a ideia de que é um prelúdio do que vai acontecer, Mangle faz sentido, Balloon Boy faz sentido. Mas é, entre aspas, um prelúdio do que vai acontecer, porque isso são lembranças do Michael. Pode ser isso também, mas assim, o que eu quero dizer é que assim, pro telespectador, pra gente que tá jogando, é uma ideia do que vai acontecer. Verdade. Na prática, na ideia do Michael, eu já não sei. E explica também, sei lá, por exemplo, o garotinho que parece um Balloon Boy, sabe? Que parece estranhamente um Balloon Boy. Verdade. É uma coisa do que vai acontecer. Então, eu acho que é isso. Mas pode ser outra coisa. Mas eu acho que é, de novo, a cabeça do Michael, né? Com aquela questão que a gente falou de ser sonho ou realidade e tudo mais. O moleque tá viajando entre as duas coisas, ele tá lembrando do castigo que o pai dele fez com ele. Então eu acredito que isso aí são vestígios do que, tipo, meu irmão no hospital. Ou tentaram salvar ele de alguma forma, mas o moleque, né? A gente sabe que o William Afton acabou tentando usar ele pra put you back together. Então, no caso seriam, tipo, memórias misturadas, né? Memórias tipo, misturadas. Mixando o que aconteceu em 83 com o que aconteceu... Na verdade, isso faz tem que fazer um certo sentido com o Nightmare Balloon Boy, por exemplo. Porque o Nightmare Balloon Boy é um negócio de 87. Sim. Só que o Plush Trap é de 83. E o Michael, se ele estiver sonhando mesmo, ele tá meio que mixando as duas coisas, sabe? Então faz sentido. O Nightmare Mag, o Nightmare... Se bem que eles não são canon, né? Não, mas nem o é Nightmare One. O Nightmare Balloon Boy é. O Nightmare Balloon Boy é. Então pode ser isso também. Mas é porque, de novo, o que tá acontecendo? Você mesmo falou que são coisas que aconteceram como prelúdio, porque essas coisas estão de 83 a 91, que é 93. quando... 93, perdão. De 93. Então são 10 anos que o Michael Afton tá passando por toda essa merda e a cabeça dele tá fazendo um pesadelo porque ele tá vivendo de novo, ou pelo menos interpretando o que aconteceu em 83 misturado com o FNAF 1. Então ele lembrar do hospital, ele lembrar das merdas que aconteceu com o irmão dele é natural. Ele tá vendo, meu irmão tá lá no hospital com soro, tá com pílula, tudo não sei o que, e tenta visitar lá e fala, olha o estrago que eu fiz com o meu irmão. Então, tipo, tudo isso é mais um trauma que o Michael Afton acabou adquirindo naquela época. Mas porque, né? Colocar o irmão na boca do Fredbear é uma ideia genial pra criança, né? Exato. Aí a criança morre e depois ele acha ruim. Nossa, vamos pro próximo, porque tem um aqui agora que eu sei que você vai...
O Loki, ele já tem uma ideia do William Afton e eu também, mas essa ideia que a galera tem de pôr motivo pro William Afton ser bonzinho ou ter justificativa pra fazer um infanticídio. Ai, meu Deus. Tem um nome pra isso? Eu acabei, não sabia. Infanticídio. Infanticídio. Sério? Eu não sabia, nome. cara. Caraca, velho. Nossa, vivendo e aprendendo. Achei que era só genocídio mesmo. Não, infanticídio. Quando o cara mata só criança. Aqui, ó. O motivo do William Afton matar crianças é porque é mordido de 83. E se passa antes da morte da Puppet. Ah, isso aí de se passar antes da morte da Charlotte, eu nem sei como argumentar. Tipo, eu sei que tá errado. Ou pelo menos eu acho que tá errado. Mas assim, prova, fato, assim, pra dizer, não, é isso aqui, não tem. Então, isso aí eu nem vou argumentar. Mas o William Afton matar criança por causa que, ai, meu filho morreu, eu sou muito bonzinho, eu vou matar a criança também agora, não faz o menor sentido. Exatamente. Os livros mostram o William Afton abusivo. Aí, beleza. Aí eu já mostrei aqui 500 exemplos das coisas que o Scott trouxe dos livros pros jogos. E no minigame do Midnight Motorist, o William Afton é extremamente abusivo. O cara, nossa, o cara dá tanto medo na criança que ela foge pela janela, sabe? Assim, eu não sei se todo mundo já leu A Última Porta, mas na Última Porta tem uma cena maravilhosa, onde a Elizabeth, com 6 anos de idade, ela fez um desenhinho na aula dela, né? Eu acho que era no jardim de infância. Ela fez um desenho tão bonitinho que ela ganhou uma estrela. Ela queria mostrar pro pai dela. Ela ficou muito felizinha, ela queria mostrar pro pai dela. Sabe o que o William Afton fez quando ela insistiu demais pra mostrar o desenho? Ele deu um tapa na filha que derrubou ela. A criança de 6 anos levou um tapa porque queria mostrar um desenho. Mano, a galera botar o William Afton... Aí eu sei de quem que é a culpa também. Matt Pat. Waystation. É. Waystation. Não querendo zoar meu amigo Renan, mas o William Afton, ele é ruim, cara. O William Afton, ele é brabo, ele é mau, ele é um catiço, cara. Ele é o diabo nos livros, mano. Outra coisa é que é o seguinte, no FNAF 4, o William Afton tá vigiando o Crying Child, né? Tá vendo o que tá acontecendo, tá vendo o abuso que ele tá sofrendo pelo Michael, e ele faz zero coisas pra mudar isso. Ele é um pai tão amável que ele não tá nem na festa de aniversário do filho. Pra você ver, ele tá... A única coisa que aparece é ele lá naquela porta botando o colega lá no Springbone lá. Exato. Outra coisa é o comportamento do Michael. O comportamento do Michael, ele é muito agressivo, sabe? Isso é uma coisa que é meio que um clichê em filme, em série, em história. Até uma coisa na realidade, pai abusivo ou pai ausente gerar esse tipo de cria, né? O Michael, ele é abusivo porque o pai dele é agressivo ou porque ele é muito ausente. É um dos dois. Ele vê como um reflexo da própria atitude do pai, cara. Ele vê aquela coisa. Ele vê como exemplo, ele vê e a criança copia, cara. Falando, agora que eu lembrei, tem uma cena em The Fourth Closet, na Última Porta, que é muito boa também, porque a Elizabeth, quando ela tá possuída quando ela possui o Circus Baby, as memórias da Circus Baby e da Elizabeth meio que se conectam, então elas meio que compartilham o mesmo corpo, mesmo tendo mentes diferentes. Ok, tem uma cena onde a Circus Baby, ela tá tentando ajudar o William Afton, fazendo uma cirurgia nele, só que ela comete um errozinho pequenininho, e ela fala, ok, eu vou começar do zero pra não dar problema. Aí o William Afton, não, faz isso aqui, vai mesmo assim, não tem problema não, é a Baby. Não, melhor não. O William Afton dá um grito na Baby, mas tão grande que a Baby, que é um bicho enorme, que pode matar o William Afton com um piscar de olhos, começa a tremer. Ela começa a tremer. É verdade. Medo. Cara, o William Afton, ele é um homem mau, cara. É o mal encarnado. Ele é o mal encarnado, tá falando nos livros, ele é o mal encarnado. Então, tipo, não dá pra justificar esse homem, gente. Não dá. Não dá. Tanto que ele matar a Charlie é um negócio que não faz sentido com o Crying Child. Tipo, os livros deixam claro que ele matou a Charlie porque tinha inveja do Henry. O que faz muito sentido por causa que até nos jogos ele parece ser, assim, ele tem meio que ele é muito egocêntrico, mas ao mesmo tempo parece que é um ego meio que frágil, sabe? Então ele tem muita inveja. E aí, no FNAF 2, a morte da Charlie, ela é muito bizarra. Ela não parece, tipo, ela não parece um experimento que o Afton fez planejando ressuscitar. Não, ele viu a Charlie dando bobeira. Lá de fora. Matou a garota e jogou o corpo dela no lixo. Ele não pegou o corpo dela pra fazer experimento, ele só matou e jogou fora. Tanto que se você parar pra pensar, não foi planejado. Não só não foi planejado, mas não tem nem motivo pro Afton ter uma arma naquela hora. Então se ele matou a Charlie, ele matou foi com a mão. Foi tipo, quebrando o pescoço, asfixiando, não sei. Esganando. Então ele fez aquilo ali simplesmente porque queria. Não foi porque meu filho morreu, ai que dó, eu vou fazer experimento. Não. Tanto que, é tipo o Homer Simpson e o Bart, cara.
Tipo, o William Afton não é o Thanos que mata a Gamora chorando. Não, o William Afton é o tipo de pessoa que mata o Michael e fala, achei que ia ser mais difícil. Exato, ele é ruim, ele é brabo. Aí, tipo, e vai ter galera falando assim, ele matou, né, a Charlie e tal, porque o filho dele morreu, não sei o quê. Não! Cara, a gente viu no FNAF 4, o Michael bota a criança da boca do Fred, velho. É o Michael que mata o próprio irmão, cara. Não tem como. Aí agora eu vou me vingar, já que eu perdi um filho, meu amigo também vai perder o filho dele. Não! Não, e outra coisa é que é o seguinte, o pessoal usa o argumento do, o William Afton, ele não pede pra Elizabeth chegar perto da Baby porque ele se preocupa, né? Aí o pessoal usa isso como prova pra dizer que o William Afton se preocupa com a Elizabeth. Só que o William Afton, ele é abusivo no The Fourth Closet, né? Bate na Elizabeth, faz a Baby tremer de medo. Só que ele também fala pra não chegar perto da Circus Baby. Então, eu acho que ele se importa mais da Elizabeth fazer alguma merda, estragar a Circus Baby, do que com a segurança da Elizabeth. Sim. Então, junta-se, ok. Tanto no livro quanto no jogo, o William Afton, ele pede pra Elizabeth chegar longe. Mas no livro ele é abusivo. Porque também é o robô queridinho dele, né? Que é da Afton Robotics, da Circus Baby. Sim, o William Afton é obsessivo com a Circus Baby no livro. Lá ele bate na Elizabeth exatamente porque ele tá trabalhando na Circus Baby e a Elizabeth não para quieta. Pra você ver. Exato. Então, não vamos justificar o injustificável. E tipo, vamos supor que o William Afton gosta dos filhos. Tipo, assim, que ele tem um amor pelo menos distorcido. Ele não demonstra em nenhum momento. Verdade. Então, eu quero muito entender de onde saiu essa teoria. Enfim, é uma ideia que é também quando a história não tava nem tanto desenvolvida, então tem uma galera que acredita daquela época ainda, sabe? Justificando as coisas e tal. É tipo o pessoal que acha que o William Afton é o phone guy, até hoje. Até hoje tem gente que acredita. Que, aliás, é um negócio que eu acho que eu vi alguém perguntando, se não me engano. Já respondendo, não. Confirmado, tá? O Não morreu. Não é. O Phone Guy morre no FNAF 1 lá em 93 e não é. Não tem como. Ai. Vamos lá, ó. Uma coisa que me deixou confuso é que a história que o Corey contou está diferente em muitas coisas do Roy Station. De novo o Roy Station. De novo. Uma pergunta. Aquela teoria do Roy Station de que Shadow Fred de FNAF 2 e Left de FNAF 6 são o mesmo animatrônico é verdadeira? Não. Ainda mais porque o Left usa o microfone com a mão esquerda, o Shadow Freddy com a direita. Além de que o Shadow Freddy nem físico, é um fantasma, ou sei lá. É uma aparição, é um trauma. Qualquer coisa que não é física. E o Left, ele foi feito pra pegar o Puppet, né? Pra dar um sequestro na criança. E o Shadow Freddy tem motivo nenhum pra estar lá. Exato. Não sei de onde tiraram isso. Eu nem lembro se o Renan falou isso. Acho que o Renan não falou isso, não. Mas enfim. Eu lembro, assim. Eu lembro dessa teoria. Não sei se foi do Renan, mas eu acho que foi. Eu já passei por muito disso de, sei lá, você tá falando uma coisa, aí, não, tá errado. Por quê? Porque o Renan falou. Nada contra, mas é que a criança às vezes não sabe diferenciar. Não, tudo bem. Ó, vamos lá pra próxima. Olha, não sei se estou falando besteira, mas a criança chorando está no Golden Fred, certo? E ela é irmão do Michael Afton. Então será que quando ele fala It's me, seria ele tentando avisar pro Michael que é ele? Pode ser, Pode ser. Mas assim, que no FNAF 1, pelo menos, It's me não é uma coisa só do Golden Fred. It's me no FNAF 1 é um negócio de todas as crianças. Tem It's me no Fox, tem It's me no Fred, tem It's me um monte de coisa. Então, eu, pessoalmente, acho que pelo menos no FNAF 1, depois disso, acho que o Scott deixou It's me só com o Golden Freddy, porque ficou mais famoso com ele. Mas no FNAF 1, eu acho que It's me é das crianças assassinadas que estão achando que a gente é o assassino. Então é tipo, eu sou eu, a criança que você matou. Mas nada impede de ser, tipo, realmente, porque o Crying Child ser o Golden Freddy é um negócio que eu particularmente não acredito, mas eu não discordo, não acho impossível. Então pode ser, realmente pode ser, mas eu não acho que o Scott tinha planejado isso na época também, então, mas o ponto mesmo que a criança tá no Golden Fred sim, e o resto pra mim tá tudo certo, de certa forma. Enfim, próximo. Mano, eu tava muito confuso com essa história. O que aconteceu com o Michael Afton, né? Eu acho que eu esqueci, ou não foi no vídeo, a gente não lembrou. Eu acho que a gente esqueceu. Né? Mas o Michael Afton, depois do FNAF 6, ele morre. Ele morre, o Henry, né, ele fecha as portas, taca fogo no lugar, aí ele Mas o Henry assim, vai junto. O Henry vai junto. Acho que alguém perguntou isso também. Ele fala assim, então, meu amigo, seguinte, vai todo mundo morrer, tá? Se você quiser ir embora, você pode ir embora, tá? Tem uma porta, mas eu acho que você quer ficar, né? Eu tenho certeza que você quer ficar. É tipo assim, não tem nada confirmando que o Michael ficou. Mas também não faz muito sentido ele querer viver, porque naquele estado que ele tá, acho que todo mundo ia querer se matar. O cara tá podre já, tá caindo aos pedaços. Se for para pensar quanto tempo que passou desde que ele virou um cadáver, cara,
cara, deve ter passado mais de 30 anos. Nossa, mas foi mais de 30 anos. O cara deve estar com uma dor física imensa, dor mental, exausto já de todas as merdas que o pai dele falou. Eu acho que o cara só quer descansar em paz mesmo. Ou o Mike fugiu, né? Pode ser isso também, nada impede. Mas seria meio bizarro se ele fugisse. Mas eu penso assim, se isso não foi usado no Help Wanted de alguma forma, então eu acho que não vai nem ser usado no Security Breach. Eu acho que já é uma nova história que a gente tá vendo. Não, tem isso, né? O Scott, ele quer meio que apagar a história antiga, né? Porque a história antiga é toda quebrada, de tudo, né? Tudo errado. Tipo, já aconteceu, já foi, e bola pra frente. Eu acho que o Michael Afton realmente morreu no FNAF 6 também. A única coisa que o Scott tá mantendo na história nova é o William Afton, porque a história de FNAF não funciona sem o William. É estranho. O homem por trás do ruim, né? Fazer o quê? O homem por trás de FNAF. Ó, próximo aqui. Na Ultimate Custom Night, quem é aquele que você não deveria ter matado? Eu nunca sei quem é. É o Golden Freddy, pronto. Quem é o Golden Freddy é uma ótima a existência pergunta. Golden Freddy. É Cassidy e a criança chorona. Até onde eu sei. É que é o seguinte, assim, na UCN, pelo menos, a gente tem certeza que é a criança que o Afton matou. Então não é o Crying Child ou o Evan, ou seja lá como você quer chamar. Então, na UCN, pelo menos a gente sabe que é o Cassidy. A questão é se é o Cassidy ou é Cassidy. No caso. Porque no The Fort Closet tem uma garota chamada Cassidy, que é uma das crianças assassinadas. Aí tem o Survival Log Buck, aquele lá que eu já falei antes, que confirma que o Michael é o protagonista do FNAF 4. Tem um Cassidy, que é o Golden Freddy. Deixa bem claro que é o Golden Freddy. Só que na UCN, todo mundo chama aquela criança de ele. Até o rosto que aparece é um garoto. O Scott falou que é o filho dele, então dá a entender com o garoto. Aí fica aquela coisa. Scott trocou o gênero da criança, tem alguma explicação pra estar com o gênero diferente. Eu, particularmente, acho que o Scott só queria, no The Fort Closet, mostrar que o nome Cassidy é real. Ele só colocou uma criança com o nome de Cassidy ali só pra dizer, então, Cassidy e criança morta tem relação. Mas a partir disso, a correlação acaba. Não tem nada a ver com o Cassidy dos jogos. O Cassidy dos jogos é um garoto, que é o Golden Freddy, e que é um garoto porque o Scott é machista, não sei. Mas Eu acho que, na verdade, é a existência, né, chamada Golden Freddy, né? Não deveria ter... Talvez pode ser 2 almas, 3, 4, sei lá. Mas eu acho que é a existência Golden Freddy, né? Aquele que não deveria ter matado. A gente só sabe que é Cassidy. Se é menino, é menina, não importa mais. Eu nem sei, mas... Deixa quieto. Tanto que mudar gênero de alma não é novidade, né? Porque, como eu falei, a alma do Puppet foi mudada, né? O Puppet virou não. O Puppet continuou mesmo. A alma do Puppet mudou pra ser a garota. Então, nada impede do Scott ter feito isso de novo e só esqueceu que... não sei, eu já desisti de entender. Já falando em Golden Freddy, a próxima é também de Golden Freddy. Galera, nossa, eu não aguento mais. É mais dúvida de Golden Freddy. Ó, e um outro vídeo que você fez, você fala que o Golden Freddy é uma menina que montou um animatrônico pra ela mesma. Não, nunca falei isso. Ou talvez... Ou você falou, só que você falou de um jeito que a criança entendeu errado, sabe? Pode ser. Ó, mas nesse vídeo você fala que são 2 almas. Minha cabeça tá 100% embolada. E tem muita coisa que no vídeo passado que é uma história, mas nesse é uma história completamente diferente. Na minha opinião, outro vídeo está muito mais explicado. Mas do mesmo jeito o vídeo está muito bom. Parabéns, obrigado e tal. Então, olha, é que eu fui basicamente pelo que a gente tinha de informação na época. O vídeo que ela deve estar falando é de 2017. Que eu me lembro que, cara, 4 anos em FNAF mudou muita coisa. Nossa, muda muita coisa. Nossa, então... Não, eu acho que muda muita coisa de mês em mês, não tem mais nem 4 anos. Sim, a cada 2 meses sai um livro do Fazbear Frights, cara. Então, eu acredito que eu posso realmente ter falado algumas coisas do passado que foram outras teorias pra aquela época, mas a gente tentou fazer um negócio mais assertivo possível. Porque essa história do Golden Freddy ter 2 almas, e isso tá indo com o Stitch Wraith no Fazbear Frights agora de novo, então realmente tem um paralelo que tem 2 almas, de alguma forma. Ou a existência Golden Freddy, ela é mais complexa do que a gente imagina. É isso que o Scott tá tentando deixar claro. Não pode ser só uma criança ou 2, mas tem outras coisas que acabaram acontecendo que Golden Freddy acabou virando um bicho poderoso. Ele existe fisicamente, não, cara. Ele pode ser uma aparência de terror, de assombração, aparecendo, teleportando na sua cara, ou outra hora ele tá parado te olhando, só sendo creepy, sabe? Bagulho absurdo. Cara, pior que tem uma coisa no State Wraith que eu, assim, sabe aquela coisa que eu falei sobre a Balora mais cedo? Sobre o pessoal distorcer os bagulhos pra encaixar na narrativa, então? O negócio do State Wraith me parece muito isso, porque, tipo, ok, o Jake parece o Evan? Parece. O Angel é o Golden Freddy? Então, obviamente, é um paralelo pra Cassidy. Só que como que o jeito que o Jake e o Angel foram parar no State Wraith não faz o menor sentido quando você para pensar no Golden Freddy. Porque, pensa, o State Wraith, ele não é possuído por 2 pessoas. Ele é constituído por diferentes partes, possuídas por pessoas diferentes. Ele é um Megazord controlado por cada parte do Megazord é uma pessoa. Isso é State Wraith. O Golden Freddy, se ele for possuído, ele não é Megazord, é um robozinho só, com 2 almas. Então já começa que o paralelo já não faz muito mais sentido. O paralelo faz sentido porque tem almas dentro da mesma existência.
Vamos pôr Só assim. que esse paralelo faz mais sentido com o Ennard do que com o Golden Freddy, se você para pensar, porque o Ennard é uma lógica. Realmente. Aí você para pensar, seguinte, ok, Golden Freddy é possuído por 2 crianças, beleza, vamos supor que a Castry foi colocada no Golden Freddy pelo William, ou pelo Puppet, não sei, tanto faz, possui o Golden Freddy, tá, beleza. Como é que o Crying Child foi parar lá? Porque, tipo, se uma coisa que é dita nos livros, é deixada bem óbvio nos jogos, e reconfirmada no Fazbear's Fright, é que o espírito segue a carne. Ou seja, o espírito, onde o corpo tá, a alma vai junto. É isso que você tem que entender. O Crying Child morreu no hospital. A gente escuta ele morrendo com batimento cardíaco, então ele morreu no hospital. Então a carne dele tá no hospital. Como é que a carne dele foi parar no Golden Freddy? Alguém levou, tá? Então o Lefton levou a o própria filho dele. mordida pode ter arrancado pedaço. Só que aí teria que dizer que o traje que a gente tá na mordida é o mesmo do Golden Freddy. Pode ser, nada impede. Mas, assim, o Crying Child, se o Crying Child tá no Golden Freddy por causa da mordida, então não é nem a alma dele, é a agonia do Crying Child, por causa que na hora que o Crying Child foi mordido, ele não morreu, mas ele soltou muita agonia. Então a agonia pode ter se conectado ao Golden Freddy, o Fredbear. Ok, faz sentido. Mas aí não seria a alma dele, seria a agonia dele, entendeu? Aí já é um negócio que já não faz muito mais sentido. Então, o que poderia ser é o William Afton pessoalmente ter pegado o filho dele no hospital e colocado no Golden Freddy. O que é uma suposição sem embasamento nenhum. E que seria muito bizarro também para pensar. O William Afton, ele pega o filho dele e coloca no Golden Freddy porque quer. Mas ele fala que ele ia remontar ele no 4. Ele fala que é remontar ele, só que remontar tem muito. O sentido de remontar é simples, é consertar o que tá quebrado, ok? Uhum. Então ele vai consertar o Crying Child que tá quebrado, mas como que ele vai fazer isso? Tipo, colocando o Golden Freddy do nada, sem tentativa nenhuma, parece meio arriscado. E outra coisa é que o Golden Freddy já é possuído, ele não seria mais fácil ele colocar em uma coisa que não tá viva ainda, sabe? Só pra ter certeza que nada é errado. Não, mas na época o próprio Golden Freddy, assim, se ele foi colocar a criança chorando lá dentro, ela não é possuída por ninguém. Pera, como assim? Ah, entendi. O Fredbear, né, que é o Golden Freddy, quando morde a criança, pelo meu entendimento, a agonia, essas coisas e tudo mais da alma da criança começa a passar pro animatrônico. Sim. De alguma forma, mas a criança ainda tá existindo e vivendo e ela morre no hospital. Pode ser que a alma, como você mesmo falou, vai buscar a carne e foi buscar onde teria alguma parte viva, entre grandes e enormes aspas, seria lá no Golden Freddy, né, no Fredbear. Então, tipo, pode ser também que o William tenha falado, não, então agora eu vou colocar o negócio de volta aqui porque eu tô vendo um pedaço do meu filho aqui. Pode ser, ele descobrindo isso. Mas, de novo, isso é só teoria. Não dá pra confirmar nada. Outra ideia, que eu não acredito, mas eu acho que faz bastante sentido até, é que o Crying Child não possui do Golden Freddy, mas a agonia dele pela mordida do Fredbear pode ter gerado, ou ajudou a gerar, o Shadow Freddy. Porque o Shadow Freddy é um bicho de agonia, na forma do Golden Freddy. Então faz sentido. Pode ser a agonia da criança, pode ser a agonia do Crying Child, pode ser do Michael, mas é um monte de agonia. Pode ser que um pedaço do Crying Child esteja ali, o que faz sentido, sabe? Só que o que não faz sentido é a fala do Nightmare. O Nightmare é o Shadow Freddy, porque tá nos arquivos do jogo do FNAF 4. Nossa, eu tô falando tanto tempo já que eu tô ficando seco já. Mas aí tem uma fala na Alcene que diz: eu sou a sua maldade feita de carne. É maldade, tá? Não é fraqueza. Muita gente interpretou aquela frase como fraqueza, mas é maldade. Então, a única coisa que a gente sabe que também é maldade do William é o Shadow Bonnie. O Shadow Bonnie é a maldade do William, né? Das 5 crianças, a agonia delas formada no Spring Bonnie. Ok, faz sentido. Então, como é que o Shadow Freddy é a maldade do William? O que o William Afton fez de maldade com o Crying Child pra ele parar no Shadow Freddy se ele tá no Shadow Freddy? E se ele tá no Shadow Freddy, por que o Shadow Freddy tá assombrando o Michael no FNAF 4? Qual é a conexão que esses dois têm? Não, quem fala isso não, Nightmare? É o Nightmare é o Shadow Freddy, então eles têm conexão. Mas é fácil explicar porque se for falar de maldade, é a maldade que ele fez com o Michael. É, verdade. Pode ser. Então, tipo, aquela coisa assim, porque no próprio Stitch Wraith, mesmo as crianças estando dentro daquele Megazord lá, elas têm percepção de algumas coisas do mundo, elas sabem algumas coisas que estão acontecendo. Tanto que o Jake, que tá na parte de cima, ele consegue ver as coisas. Sim, é porque ele tem olhos. Sim, mas ele, tipo, o animatrônico consegue ter a percepção da vida e das coisas ao seu redor. Como agora a própria criança chorona tá assombrando aquele animatrônico de alguma forma, né, o Golden Freddy, né, o Fredbear lá e tal, então pode ser possível que a criança chorando tenha visto o que aconteceu depois com o próprio irmão. Verdade, é uma boa ideia. Pode ser isso também. E aí, ela vendo isso, então, tipo, quando chega, né, na encarnação do Nightmare na UCN, é tipo, ó, eu tô vendo a maldade que você fez com o meu irmão. E é isso? É, pode ser. Só que a fala, ela parece ser, tipo, que o Shadow Freddy tá falando que a maldade do William, ela acabou se focando em uma coisa e gerando alguma coisa, que seria o Shadow Freddy. Tanto que ele fala, eu sou a sua maldade feita de carne. E no caso, na UCN, quando os animatronics Nightmares falam carne, eles estão falando no sentido de se tornarem
forem reais, né? Porque eles são ilusões, pesadelos, sei lá, tanto faz. Mas não sendo, eles são físicos, são reais, feitos de metal, mas no caso, de carne. É tipo, sabe aquela frase, em carne e osso? Sim, sim. Então, é nesse sentido, não é literalmente carne e osso, mas é no caso do sentido de ser real. Então, o que o Nightmare tá falando é o seguinte, a sua maldade me gerou, me criou. Então, as suas ações me criaram. O que faz muito mais sentido com o Shadowbone, porque o que o Green Lantern fez com as crianças, matando elas, Foi gerou de o Shadowbone. Springbone, é. Exato. Uhum. Então, aí fica aquela coisa, né? Tá, que maldade que o Green Lantern fez pra gerar o Shadow Freddy? A única coisa que eu consigo pensar, quinta criança. Só que aí fica aquela coisa do Michael também, né? Por que a quinta criança estaria assombrando o Michael? Aí eu só consigo pensar na conexão se o Crying Child também estiver lá dentro. No caso, a agônia dele. Por isso que eu falei que realmente faria total sentido a Crying Child tá lá dentro também. Exato. Por isso, só por isso, porque encaixa. Mas se a gente for, cara, conjecturar muito, o bagulho vai ficar sem fim mesmo. Cara, mano, a gente pode ficar o dia inteiro aqui discutindo sobre o Golden Freddy, é um negócio muito aberto que o Scott não vai revelar. O Golden Freddy é muito... mina de ouro. É mina de ouro dele, literalmente. É o bagulho mais absurdo, assim. É a peça mais fora do quebra-cabeça que tem. Tanto que até meio que ele é desse jeito, né? Ele é o bicho que é como se fosse o Coringa do negócio, né? Sim. Ele não faz sentido nenhum, ele aparece lá, sabe? Ele tá lá pra causar. E tá causando na história também. O pior é que é o seguinte, a história de FNAF no geral, ela não é complicada, ela é muito simples, assim, de forma geral. Só que tem umas coisinhas, tipo, especialmente o Golden Freddy, que não tem explicação. Não é nem que é complexo, sabe? Não, você tem que ser inteligente pra entender. Não é isso. É que é tão aberto a interpretações, e tem tanta interpretação diferente, que é difícil alguém concordar, sabe? Então a história de FNAF, ela não é, tipo, complexa, ela não é difícil, ela é mal feita. É porque também, cara, tem tanto detalhe, tem tanta coisa e tudo que é canto, que é até normal ter confusão, cara, porque é muito detalhe. Um cara só fazendo. É um cara só fazendo. E como é muito detalhe, pode ser que realmente cause esses problemas, né? E aí a galera acaba, tipo, mas e tal coisa? Por isso que a gente tá fazendo esse vídeo aqui, tipo, explicando um detalhe aqui e ali que a gente deixou de fora, de propósito, porque, cara, senão o vídeo, meu Deus, ia ficar absurdo de colocar um monte de coisa no que a gente tem que pautar. O que é fato, o que aconteceu e pra onde a história foi. É isso, é o básico, pelo menos. Tanto que é o seguinte, de tudo que a gente respondeu até agora, que foi muita coisa até, assim, 90%, tudo a gente respondeu como se fosse um fato, tipo assim, um fato é uma teoria muito plausível. As únicas coisas que a gente nunca respondeu assim até agora era coisa relacionada a FNAF 4. Tudo a FNAF 4 é tão aberto em interpretação que não dá pra gente afirmar. Então, dá pra fazer um vídeo de 1 hora só falando sobre FNAF 4 e o quão aberto esse jogo é. É verdade. Mas vamos tentar responder o máximo que dá, que deixou a galera confusa. Bora. Tá lá, ó. Existem 2 marionetes, ou quando ela foi colocar as almas dos animatronics, ela meio que saiu do left. Tá, peraí que tá confuso. Entendi. Peraí, ó. 2 marionetes. Não. Então, assim... Quer dizer, tecnicamente sim. Tecnicamente sim, é. É por conta da Puppet, da Security Puppet. Exato, sim, no caso, porque, na verdade, isso foi até uma coisa que eu tive que corrigir no vídeo, que eu tinha essa confusão, que a Security Puppet e a Puppet não são a mesma coisa. São o mesmo personagem, mas não o mesmo animatronic. É igual falar, tipo, o Fred e o Toy Fred são o mesmo personagem. Não, também. É uma versão diferente. Exato. Mas eles são 2 coisas diferentes. São animatronics diferentes, né? Mas eles são Freddies e tal. Eles são Freds, eles são do tipo Fred. E aí, Puppet e Security Puppet são do tipo Puppet. Exato. Mas existe a Security Puppet, é uma coisa que não tem nada, e a Puppet que a gente conhece, marionete do FNAF 2, que ela vai e coloca, né, tem a alma da Charlotte lá dentro e tudo mais, é outra parada, filha do Henry e tudo mais. Tanto que quando o Left captura o Puppet é depois dos eventos do FNAF 3, então não teve que sair do Left pra fazer isso. Então então tá explicado. Exato. Bom, vamos lá. Agora chegou a hora, louco. Tem uma pessoa que meio que popularizou nos comentários. É ela, não é? É ela. Não, ela chegou finalmente. Ela chegou finalmente. A pessoa por trás dos comentários. A vovó de FNAF. É o nome mesmo que eu esqueci. Dona Maria Aparecida. Dona Maria Aparecida. Eu tenho que citar a pessoa, pois ela saiu respondendo todo mundo. Mano, obrigado desde já pelo tempo e pelo empenho. E, cara, foi
tanta coisa que se eu fosse pontuar, cara, tem um... Nossa, é um comentário, dá umas 3, 4 print, cara. Não, deu 3 print quando você mandou, eram 3 print. Nossa, era muita Gigante, é muita coisa. E aí, de novo, é porque o que eu tô falando desde o começo. Tem coisas que são legais de a gente pôr, sim, mas se a gente coloca, confunde muito. Inclusive, eu até falar pro Louco que tem uma galera, os streamers grandes, que assistiram o vídeo. Tem? Tem, o Selbit, acho que eu vi, o Calango, uma galera viu, tentando entender. Eu tenho que pesquisar o Selbit vendo vídeo de FNAF agora, tô curioso. Aí, tipo, a galera citou, mas eu sei que a última recente foi a Atriz. A atriz que até faz o RPG lá com o Selbit e tudo mais também. Ela assistiu. E ela falou que, nossa, eu consegui entender tudo e tal. Eu jogo FNAF desde quando eu era criança. E aí eu fui ver o vídeo agora, passei a entender tudo. Só que aquela coisa, se a gente for colocar todo detalhe, tudo que tem dentro mesmo, cara, o vídeo ia ficar umas 3 horas. Quanto tempo o vídeo tem mesmo? 42 minutos e já é gigante. Esse aqui já tá com 1h20. Não, e se fosse colocar tudo que tem, especialmente as coisas abertas, que foi o que a gente tentou ignorar, pra não ficar muito grande, imagina ter que explicar Midnight Motorist, ter que explicar 15 ideias diferentes no vídeo. Ou explicar o que é a caixa. A caixa de FNAF 4, ou o próprio FNAF 4 em si. Exato, é muito mais fácil. Na verdade, é muito mais prático você tirar o FNAF 4 da história, porque a história fica mais prática. Mas foi praticamente isso que a gente fez. E tipo, ó, os eventos importantes do FNAF 4 são isso daqui. Esses minigames da criança chorona, ela vai, o Fredbear, né, bocanha e tudo mais. O Michael Afton vai lá e coloca. Do que a gente pegar e falar, nossa, por que a Toy Chica parece, ela não tem bico? Por que o moleque é igual ao Balloon Boy? Por que o Fredbear parece no esgoto? O Fredico lá. Por que tal bicho tá desmontado no quarto? Gente, pelo amor de Deus. Exato. O vídeo ia ficar gigante. Então, é a mesma coisa. A gente pegar é legal. E tem muito comentário, tem muita coisa que a gente viu da própria Maria Aparecida que Não realmente tá tá explicando. Não tá errado, não tá errado. Não tá errado. Mas tem muita coisa também que ela corrigiu que tá meio bizarro. É tipo assim, tanto que esse comentário que respondeu, tipo, que o cara mandou, o padre era burro, não se preocupa, a história não é canônica. De novo, a gente entra na discussão agora mais cedo, né? A gente até falou disso, do que o Scott pensa de canonicidade e não o que não é, né? Basicamente, tudo que ele criou é canônico, segundo ele mesmo. E as próprias histórias da Fazbear Frights servem pra preencher vazios e lacunas que tem da história do passado. Só que tem coisas que nem eu falei, tem coisa da Fazbear Frights que é extremamente esquisita, que não faz sentido e não tem o porquê de fazer sentido. Porque aquilo lá só tá pegando a ideia principal de FNAF, que eu até falei pro Luke, a ideia da Fazbear Frights é muito mais brincar com a analogia das coisas que são assombradas, das crianças ou das coisas que trocam de corpo, que isso é um tema recorrente de FNAF, do que falar, olha galera, vou explicar pra vocês agora o Golden Fred. Pá, tá aqui. Não é isso. Mas bem que podia ser, né? Podia ser, mas eu acho que ia perder a graça também. Porque a ideia de FNAF é justamente essa, é ter esse paralelo de diversos pontos de vista diferentes e brincar do que seria certo. Só que o vídeo, basicamente, era, galera, vamos pegar os fatos e vamos tentar explicar de uma forma coerente. Tem coisa que realmente, eu até falei, tem coisa que a gente colocou que, tipo, dá a mesma explicação pra duas coisas. Pra dizer, tipo, são duas coisas explicando a mesma. Então, tipo, a gente quis colocar o máximo que daria pra, vamos pôr, entender do que excluir e deixar de fora. Mesmo tendo algumas coisas que a gente deixou de fora. Mas, mesmo assim, tem coisas que eu pensei, cara, vamos fazer um negócio que seja fácil, coerente e que a galera entenda. Do que eu pegar ponto por ponto. Tipo, cara, tem até aquele negócio que o cara lê um negócio de trás pra frente no FNAF 1, que é, eu não sei que filósofo que o Scott colocou. Mano, se eu for parar pra explicar isso... Ah, lembrei. Nossa, que é uma coisa ridícula. A quinta noite... Nossa, aquilo lá é a coisa mais aleatória que tem. E tipo, ai, mas é porque... Gente... Beleza, é legal. Ah, mas é porque... Beleza. Isso a gente tá fazendo aqui. Só que você pegar e colocar 1 trilhão de coisa pra explicar a história pra alguém, a pessoa não vai entender. E teve gente que... Algumas pessoas saíram daquele vídeo falando assim, pô, mano, não entendi nada. Não, e outra coisa é que o pessoal tem que entender que os vídeos de história não é só pra quem tá na comunidade, porque quem tá na comunidade há muito tempo, vê o vídeo e pensa, tá faltando coisa, tem uma coisinha que tá errada. Mas, tipo assim, pra quem chegou de paraquedas, que é uma coisa que eu sempre tentei fazer, assim, quem tá de paraquedas precisa de um contexto melhor. Então, eu sempre fazia, no caso, porque eu não faço mais. Nem sei quando é que eu vou fazer mais. Eu sempre tento ir com a mentalidade da ok, se alguém que acabou de conhecer FNAF quer entender, como é que eu faço pra explicar? E esse vídeo, ele foi perfeito pra quem não entendeu.
Exato, quem não sabia. era essa a ideia, é explicar a FNAF de uma forma que a galera da comunidade e a galera que é leiga consiga ver de uma forma mais completa possível e simples. Do que pegar, por exemplo, nossa, mas tem coisa aqui, o security logbook lá no não sei o que faz um negócio de chaves e aí vira o nome Ivan. Nossa. Gente, calma! Nossa, é um vídeo inteiro só pra explicar o negócio do Ivan, que até eu não entendi. Tipo, nossa, essa teoria até o Matt Pat ele desenrolou mais, mas, cara, é muita coisa que tem que forçar pra virar Ivan. E, tipo, eu falei, mano, eu não vou falar por, sei lá, 30 minutos a respeito disso no vídeo que eu tenho que explicar a história. Então, não tem o porquê de eu pegar e falar assim, meu Deus, eu vou ficar um tempão aqui pra explicar o porquê da caixa do FNAF 4 existir. Ou o porquê que isso não é importante pra história. Coisas que não são relevantes, ou que tipo, mano, vou explicar... A gente falou das almas lá, as almas principais, né? As 5 crianças iniciais. Cara, isso é tão confuso pra quem chega em FNAF, isso é tão confuso pra quem tá chegando agora. E aí, isso é um detalhe tão à parte. O que você precisa saber é um cara ruim que matou as crianças. Pronto, basicamente. Precisamente. Tá lá, porque o nome delas justamente não é importante. Quem elas foram não é importante, porque elas morreram. A gente sabe que elas morreram. O importante é isso. Mesma coisa, Mordido de 87. Até pra Maria Aparecida. Acredita-se realmente e tem provas que foi o Golden Fred. Beleza, mas tem gente que fala que é a Mangle, tem gente que fala que é o Toy Bonnie, por conta do Pop Goes. Então, tipo... Tem gente que fala que é a Tortica, que é o Tortica. Que é por isso que ela perdeu o bico. Exato, e pessoal que acha que é o Withered Fox. O Withered Fox. Tem gente que acha que é o Withered Freddy, tem gente que acha... Mano, deve ter alguém louco o suficiente pra achar que até o Balão Boy, então, tipo, como tem muita interpretação da mesma coisa, eu pensei assim, gente, o importante não é quem fez. O importante é aconteceu. Exato. O importante é aconteceu e foi isso que levou a pizzaria do FNAF 2 a fechar. E ter a investigação, tem alguma merda acontecendo aí dentro mesmo. E aí na última noite, né, na Custom Night, lá na noite 7, que o Michael Afton aparece lá pra ver o que tá acontecendo. Se é que é o Michael Afton, porque isso aí é outra coisa que, tipo, não tem meio que uma prova real, né, mas faz sentido, faz muito sentido mesmo. Então, mas independente, o importante é os pontos da história, elas estão lá. Agora, a galera fala, não, mas tem ponto assim que não sei o quê. Gente, calma. Não é bem assim. E, de novo, falando da canonicidade da Fazbear Frights, a gente já falou várias vezes aqui, e falando de novo, o Scott falou que é pra preencher coisas do passado. Não quer dizer que vai preencher de uma boa forma, e não quer dizer que aquilo realmente aconteceu daquela forma, o que é do que é. É uma história envolvendo o universo, usando coisas de elementos de FNAF, e que ajudam a explicar coisas que rolaram dentro do jogo. Tanto que o elemento agonia, que a gente tá sabendo agora, veio dos livros. E veio do Stitch Wraith. Então, tipo, a agonia ajuda a explicar muita coisa. O Plush Trap, os próprios Paper Paws, os endosesqueletos, esses bichos... Por que esses bichos andam? Por que esses bichos aparecem do nada? Então, tipo, essas coisas que ajudam a explicar. O Scott, ele destrinchou o que é remanescente, que seria, né, essa entidade da alma de alguém que pode entrar dentro do animatrônico. E isso pode virar vários elementos diferentes, que é a agonia, que é o Dark Remnant e a própria alma da criança. Tanto que, na verdade, esse negócio da agonia e Remnant é algo, né, que foi apresentado no The Fourth Closet. Só que no The Fourth Closet ele só explica o Remnant. Acho que é por isso que o Remnant aparece no FNAF 6 também. Mas aparece agonia. Aparece agonia no The Fourth Closet, mas é um negócio assim, muito pequeno. Assim, quando você lê, você nem percebe que a agonia. Você só foi entender, eu só fui entender, todo mundo só foi entender quando leu o Fazbear's Fright. Então Scott, ele tá explicando de um jeito, só que podia ser melhor, né? Podia, claro que podia. Como tudo podia ser melhor. Igual, tipo, o FNAF 1 tem muita pouca coisa. Assim, de história e tal. É só um detalhe ou outro que tem. O problema que eu tenho, na verdade, nem FNAF 1 é meio que, tipo, o primeiro, faz sentido ter pouca coisa. O meu problema é o FNAF 2. Ele repete muita coisa desnecessária. Exato. E tem coisa, por exemplo, que não tem um porquê de colocar na história pra fazer algum tipo... Mesma coisa, eu vou explicar o painel de easter egg do FNAF 3, o porquê que aquilo lá existe e é palheta de cor roxa. E aquilo vai levar pro minigame... Gente...
Mano, não. Isso é só um easter egg, tá ligado? Não tem o porquê de eu destrinchar um negócio desse tipo. Nossa, eu ainda acho incrível, né, que pra entrar no minigame você tem que fazer um código na parede, mas tem que explicar isso pra alguém que nunca entendeu o FNAF. Exato. E voltando pra Fazbear Frights, tem coisa realmente que não é canônica e nunca vai ser. E tem coisa que tá lá, que ajuda a pelo menos entender alguns pontos. O próprio Luke falou, o meu ponto de vista eu acho que quando eles fizeram o escaneamento das placas, a alma do William foi pra lá, e aí saiu realmente do corpo. Sendo que eu falei, pra mim a história do Homem 1280, por mais que seja também um negócio absurdo, do bicho tá vivo lá de alguma forma ainda, e ele vai pro centro de distribuição da Fazbear, é uma outra forma de entender essa transferência de alma de alguma forma, mas colocando uma história legal assim por trás. Tipo, o cara que vai fazer extrema unção e tudo mais, pra fazer o bicho ter uma última redenção, e o bicho não quer redenção, ele quer continuar fazendo coisa ruim, voltando pro lugar que ele meio que espalhou isso, né? E aí ele se espalha nas placas de alguma forma, na história. Pode ser canon, pode não ser canon, beleza, que não seja canon, mas a outra explicação também tá lá. E é isso que foi a ideia. Se a explicação do 1280 não é canônica, a explicação das placas tá lá. Se a explicação das placas não é canon, que pode ser também, e o do 280 as duas estão lá e é isso que importa. Exato. Enfim, vamos lá. O Golden Freddy é... Não vai. De novo o Golden Freddy, não aguento mais. Não vou falar disso aqui. Do gênero de animatrônico de novo. É por isso que eu faço a piada de animatrônico não ter gênero. É uma brincadeira, porque se a gente começa a destrinchar isso, é outro podcast de 1 hora. Cara, nossa, tá fazendo... Nossa... a criança eu não sei, mas o Golden Freddy... O Fredbear é um homem. É isso que a gente tem que saber. O importante é isso. Os animatrônicos, eles têm fisionomia pra ter um gênero. E tudo Exato. bem. Eu sei, eu faço a piada e tal, é brincadeira. As crianças têm gênero, eu sei. Mas quando eu falo animatrônico não tem gênero, é justamente isso. Exato. Tipo, cara, assim, eu acho que o melhor exemplo disso é o Puppet. Porque a marionete é um homem, é um personagem masculino, mas é posudo por uma garota. Se eu for ficar enchendo o saco pra todo mundo que falar Puppet, vai ficar cansativo. Então deixa eu falar Puppet, não tem problema. Mas ficar, assim, enchendo o saco com isso quando tem coisa mais interessante pra discutir é uma perda de tempo. Exato. Tipo, é o que a gente falou agora há pouco. O importante é a entidade Golden Freddy. E eu acredito que tem 2 almas lá dentro. E essas 2 almas encaixam pro Golden Freddy ser mega poderoso. E ele poder fazer as coisas que ele faz. Ou pode ser só Cassidy que tá lá dentro. E aí Cassidy faz as arruaças e não deveria ter matado porque, sei lá, o animatrônico ganhou um poder novo lá. Não sei. E aí acabou atormentando ele depois. Enfim, de qualquer forma, eu acho que foi meio estranho desenrolar, mas é o que nós temos. Enfim. Vamos lá, agora é uma pergunta bem legal. Pode me explicar melhor os remanescentes? Tá, ok. Remanescente, literalmente, é um remanescente de alguma coisa. No caso, no sentido aqui, remanescente é um pedaço da alma de alguém. Tipo, no Silver Eyes e no The Fourth Closet, as almas, né, eu vou pegar o The Fourth Closet que é mais fácil de explicar. O William Afton pegou os animatronics que estavam possuídos, né, os Classics, derreteu eles, pegou um pedaço, ou seja, um remanescente das almas e o colocou nos Phantimes. Ou seja, a mesma coisa que acontece na série. Tem a Scooper, o que a Scooper faz? Ela pega um pedaço dos Phantimes, né, um remanescente, derrete e usa em outra coisa. No caso, no Michael. A gente usou no Michael, por isso que o Michael tá vivo. Então o remanescente é só um nome bonitinho pra alma. É um nome bonitinho pra alma, pronto. E o remanescente é porque, assim, a alma é o que tá dentro da pessoa viva, vamos por assim. O remanescente é a alma sem o corpo de uma pessoa. E esse remanescente, ele pode ser usado pra ligar nos animatrônicos. Essa tecnologia que o William descobriu, né, vindo já pela parte dos jogos, lá na época do Sister Location, que ele viu isso por conta das coisas que aconteceu com o filho dele. Aí, esse remanescente também foi descoberto pelo outro cientista, lá no Fazbear Frights, né, lá nos livros, lá do Stitch Wraith e tudo mais, que ele acabou descobrindo a agonia. A agonia que também é um pedaço do remanescente, mas o próprio Loki até falou assim, cara, é tudo remanescente. Só que eu falei, cara, mas pra ajudar a galera a entender, a gente tem que dividir isso aí, senão vai ficar tudo uma zona. O remanescente é a alma da criança lá, do sentimento, característica, personalidade, tá tudo lá. A agonia é um sangue, é como se fosse algo que perflui, é como se você enchesse de água, é como se você pegasse um balde de sangue e jogasse no animatrônico, e esse sangue muito doido, de certa forma, contamina o bicho e ele começa a andar meio que desregulado, meio que buga na placa dele. Esse elemento também pode ser o Dark
Remnant, que é o remanescente lá das Exato. sombras, que seria o psicológico, seria as aparições, os fantasmas, os encostos, essas coisas, que explicaria os Phantoms, os Shadows e por aí vai. Tanto que é meio que isso que tá no FNAF AR, que aí você coleta lá os remanescentes do Shadowbone e ele vira o Shadowbone. Exato. Então, tipo, esses 3 elementos, eles são importantes. Primeiro, pra explicar por que os animatrônicos estão de forma vivos, andando. E por que eles falam. Por que tem alguma fala, alguma coisa, por que eles se mexem ou tem alguma parada dentro deles. É por conta dessa remanescente. Eles também podem ter os dois, que é remanescente e agonia, onde eles têm esse negócio que contamina, né? Esse sangue que pode ser passado nas coisas. E eles contaminarem os lugares. Eles meio que, tipo, podem passar esse elemento até pra outros animatrônicos, essa agonia. É como se fosse um vírus zumbi. Tipo, o bicho tem um vírus dentro dele e ele pode passar. É a agonia. Cara, assim, a verdade é que o Phineas, ele só, assim, toda a pesquisa dele, quando você compara com o que o William Afton fala em Out for Closet, é literalmente como se fosse 2 cientistas diferentes descobrindo a mesma coisa, com explicações, assim, formas de explicar diferentes, mas na prática é a mesma coisa, sabe? Só que, assim, se for pra explicar de um jeito que eu acho que até fica mais fácil, Remnant, ele faz as coisas ficarem possuídas. Circus Baby é possuída, Phantom Freddy é possuído, Freddy Fazbear original é possuído, Puppet, etc. Agora, a agonia, quando ela é exclusiva, ela assombra. Sei lá, Paper Paul, assombração. Endo 02, assombração. JJ, assombração. As alucinações, os cartazes mudando, essas coisas, tudo assombração. Sim, mas o elemento, né, do remanescente é a alma em si da criança, vamos pôr assim, pra não ficar bagunçado. A agonia é esse sangue que pode vir dentro de animatrônico e tudo mais e passar pros outros, e o Dark Remnant, ele pode ficar colado em alguém, grudado em alguém, vamos pôr assim. Então, pode ser que o animatrônico tenha os dois, né? Muito provavelmente tenha, a alma e a agonia. E a agonia pode, tipo, ter algum animatrônico que não tenha a alma, tenha só a agonia, vamos pôr. Ele pode passar pras outras coisas, normal, como se ele tivesse infectado por esse elemento muito doido. E o Dark Remnant tá nas pessoas, é como se fosse, tipo, assombração e por aí vai. Tu pode ter um personagem que não tem o Remnant, mas tem agonia, mas tu não pode ter um personagem que tem agonia, mas não tem o Remnant. Não, a agonia e o Remnant, eles estão juntos. Exato, mas só tipo assim... E tem animatrônico que só tem agonia. Exato, mas nunca um que só tem o Remnant, porque eles estão sempre juntos. Eles estão sempre juntos. A agonia e o Remnant estão sempre juntos. E pode ter animatrônico que só tem agonia. Exato. E as pessoas é que são infectadas pelos Dark Remnants. Exato. É isso. Vamos pro resumo básico da escola. Exato. Uma coisa legal sobre, assim, é que, assim, a agonia, quando ela afeta as pessoas, ela afeta, sei lá, o estado mental dela, sabe? Sanidade, essas coisas. Mas quando a agonia, ela tá em contato com algum objeto, não vai fazer nada, a não ser que tenha alguma forma de converter em energia física, sabe? Ou seja, se for um robô, se for uma máquina. Tanto que o próprio William, quando ele descobre nos blueprints, ele fala que é um líquido quente. Exato. Não, no caso, o líquido quente é por causa que é o metal derretido. Tipo assim, não é que o Remnant, ele é metal derretido. O Remnant, ele tá dentro do metal derretido. O metal derretido é uma forma mais fácil de fazer um transplante de alma, digamos assim. Exato. Ele coloca esse metal que tem esse elemento do remanescente com a agonia junto, e ele vai colocando em outros animatrônicos. Exato. Então, tipo, é como se você pudesse pegar o animatrônico, esquentar ele até ele virar ferro líquido, né? Ferro líquido, aço líquido. E você pegar esse aço e tal e usar pra montar outra coisa. Vamos pôr assim, metalúrgico mexe com muito disso, de esquentar o ferro. Ferreiro mesmo, de pegar o ferro e moldar ele dessa forma. Só que nesse ferro tem um remanescente e agonia. E aí, quando monta o animatrônico e ele tá com essas coisas lá dentro, essa agonia pode ser passada pras coisas que isso assombra, né? O que o animatrônico infecta é com agonia, basicamente. E aí, ele infecta coisas. E aí, o animatrônico também pode, tipo, passar pras pessoas e tal, que vira o Dark Remnant. Pode meio que surgir essa coisa mais psicológica, assim, que as pessoas têm por conta dos terrores que aconteceu no próprio FNAF e tudo mais, né? Na cabeça das pessoas que passaram por esse experimento de alguma forma, ou tiveram contato com ele de alguma forma. Que aconteceu com o Michael. O Michael, ele passou por isso, ele acabou virando esse cara, né? Um homem que não morre nunca, por conta dos animatrônicos terem um contato com ele, e aí contato com ele acabou gerando, né? Os traumas, mais uma vez, e surgiu esse elemento novo, né? Que agora vive com ele, atormentando a vida dele até ele morrer. Exato. Vamos lá, ó. Eu tenho uma pergunta. Isso aconteceu mesmo ou é só do jogo? Pera, É real?
Tudo é real ou é só um jogo, meu querido Loki? Depende do sentido que ele tá falando. Ele tá perguntando, tipo, no sentido de que... Perguntando se aconteceu na vida real, Na vida real. Tem uma Fazbear Pizza aí, você entra lá, tem os ursos, e os ursos matam os outros. Olha, eu espero Tô que brincando. não tenha. Ah, tem a Chuck E. Cheese, né? Não, a Chuck E. Cheese faliu, né? É verdade, abriu falência. Putz. Só porque eu queria um dia. A coisa mais perigosa que tem animatronic que eu lembro é a Disneyland. É, e a Universal também. Tem os animatrônicos Jurassic Park, cara. Imagina. Não, aquilo ali é aterrorizante por natureza. No Beto Carreiro já tem. Animatrônico dinossauro, muito bom. Ai, ai. A última das últimas mesmo. Por favor, que não seja Golden Freddy de novo. Não é Golden Freddy, mas é uma das coisas que deixa FNAF bizarro. Vamos encerrar com a caixa do FNAF 4. Ah, É a única coisa que falta, cara. É a única coisa que falta. O resto a gente já ou citou em algum ponto, ou falou em algum lugar. E talvez tenha ficado alguma coisa de fora, mas eu acho que não. E é só a caixa. não. Cara, a caixa... Aquela porqueira. Assim, eu nem sei mais o que é caixa, mas assim, se eu fosse fazer um chute, a caixa ela não é nada real. Ela é só uma metáfora pra história. De que, tipo, a história tá lá. Tipo, no caso, a história é tipo como se fosse um quebra-cabeça. E no caso, o que tá na caixa é o quebra-cabeça desmontado. E quando o Scott falou que ele não queria revelar o que tem na caixa, ele tava tentando dizer que ele não queria revelar a história. E quando ele disse que o que tem na caixa mudou, ele tava tentando dizer que a história mudou. Que ela mudou, né? Teve FSL, o 6, o Hop One, o Sen. Então, a caixa, na minha perspectiva, ela é só literalmente uma forma de metáfora pra história, sabe? Sim. O Scott dizendo assim, então é o seguinte, a história tá guardada 7 chaves, ou 2, e eu não vou dizer nunca, tá? Vocês convivam com isso. Eu também acredito que seja isso. Não tem nada assim... Nada físico lá dentro. Nada físico, não tem nada. É só uma representação da história como um todo. Onde o Scott, ele falou, ia terminar tudo no FNAF 4, que seria The Final Chapter, né? E tudo mais. Mas não foi. E aí ele fez a caixa pra mostrar que tá tudo ali. Tem algumas coisas que é melhor ficarem esquecidas, pois, se ele explica tudo, pode ser que decepcione algumas pessoas. Ele próprio já falou isso várias vezes. Se eu contar tudo que tem mesmo e explicar certinho A mais B mais C e tudo mais, pode ser que algumas pessoas fiquem tristes ou não concordem com isso. Achem mais bizarro do que crível, vamos pôr. Ou pode ser o que a gente viu agora há pouco, né? O pessoal tem tanta fanfic por cima da história, tem tanto headcanon, tanta coisa que eles acreditam só porque querem acreditar. Se o Scott mostrasse a história crua e aqui, pronto, é isso. Um monte de coisa que o pessoal achava que era real só porque quer, vai ser destruído. O Scott não tá afim de fazer esse caos, sabe? Então... Eu também acho que o Scott também não tá afim de pegar e eliminar essas coisas do passado, que nem a gente já até falou. Ele tá querendo ir pra frente. Agora a história é Vene, é Security Breach, é Help Wanted, é isso. O que foi no passado, já falou, são lendas urbanas do que aconteceu, foi contada pela mente de um louco, é isso. E o mais importante, se o Scott revelar a história antiga, ele não vai poder fazer marketing por cima, né? Então não vai ter como vender mais livro. Não, a gente sabe que um dia ele vai contar tudo? Sabe, mas vai demorar ainda mais um tempo. Sei não, mas do jeito que o Scott é capaz de levar a história pro túmulo também. Também. Pode ser. Loki, muito obrigado. De nada, foi um prazer. Foi aí mais 2 horas de conversa quase. Canal do Loki, pessoas na descrição, deve estar no título, deve estar em todos os lugares aí. E eu espero que tenha ficado tudo claro. Eu tenho certeza que ficou coisa pra trás, porque é difícil demais lembrar de tudo. Com certeza. Então, eu acho que as coisas mais complicadas e o que estavam meio que fora do vídeo, a gente pôs aqui, algumas dúvidas que ficaram aqui e ali. Mas o vídeo ficou legal. Eu gostei bastante do resultado, espero que tenha vocês gostado também. E desse aqui, mais uma vez. Uma palavra final, Loki. Não acho que não tem não. Enfim, gente, obrigado e até a próxima.